Bom dia, pessoal! Como é que vocês estão? Na manhã dessa quinta-feira, a gente tem um programa recheado de coisas muito interessantes para você que está nos acompanhando. E para começo de conversa, né, Dogui? Quem é que a gente tem? Pois é, pessoal. Bom dia. Sejam bem-vindos a mais um programa Algo a Mais. Hoje nós vamos falar um pouquinho com o pessoal da Magras, que está aqui conosco. A Índia, que está sempre por aqui, já é prata da casa. Isso aí. A Morgana e a Camila. Bom dia, meninas. Bem-vindas. Também nós vamos falar na sequência com o David da Adilnet Telecom, que é engenheiro de comunicações da Adilnet. E para finalizar, nós falaremos com a Kátia Maldaner e com a nossa... querida chefe, nossa querida líder. Isso, nossa líder. Laura. Estarão aqui conosco para falar sobre o papel da mulher sendo empreendedora, sendo mãe, sendo filha, sendo esposa. E tudo isso que a gente sabe, né? Que a mulher consegue com muito sucesso realizar na sua vida. Exatamente. E para começar, eu só queria salientar que sábado, dia 14, nós teremos a feirinha de adoção da AMA na Praça da Bandeira, pessoal, das 13 às 17 horas. Para você que quiser adotar um animalzinho de estimação, fica a dica aí. Na Praça da Bandeira, você não consegue, de repente, ir até o canil da AMA aqui de Nova Prata, eles vão estar na Praça da Bandeira para você poder fazer essa adoção. E nós já começamos fazendo perguntas para as meninas. Meninas, Anidro X. O que é o Anidro X? Calma aí, mocinho. Oh, meu Deus! Não vai pedir pra gente se apresentar hoje. Ah, tem esse detalhe também que eu acabei esquecendo, mas... Meninas, por favor, se apresentem para os nossos telespectadores. Muito obrigada. Desculpem, eu tô... Calma aí, mocinho. Tô adiantado. E ó, calma aí, mocinho. Engatou na primeira, eu lembrei daquele dedo aqui. Isso. Bom, é que eu, né, já tô aqui faz dias, mas hoje a gente tem as meninas que estão aqui pela primeira vez. Então, para quem não me conhece, ainda eu sou a Índia, sou transformadora lá da Clínica Magras. E o meu papel lá, né, é, enfim, fazer todas as avaliações, receber os clientes e acompanhar eles durante todo o tratamento, né? Então, a gente tem as meninas que são biomédicas que vão se apresentar também. Por favor. Então, bom dia, meu nome é Morgana, sou biomédica lá, juntamente com a Cami. Isso aí, também sou biomédica e realizo os procedimentos junto com a Mog. E com a Larissa também, que é esteticista. Então, nós ficamos na parte prática da clínica, né? Elas que fazem a magia acontecer lá dentro, digamos assim. Botam a mão na massa. Exatamente. Eu tava conversando com as meninas, né, que lá cada um tem a sua função. Isso. E aí, cada vez a gente traz, né, a gente trouxe a Nutri, a Aline, agora as biomédicas que aplicam realmente os procedimentos, que vão explicar para nós também. Inclusive, Indy, qual que é o procedimento que vai ser apresentado hoje? Então, lá na clínica a gente tem vários tipos de tratamentos, né, pessoal? Como eu já venho falando, há vários programas aqui. O nosso principal tratamento, digamos assim, é o de emagrecimento, né? Mas a gente tem outros tratamentos lá na clínica de outras questões estéticas também. Por exemplo, celulite, gordura localizada, flacidez, estrias. E tem um procedimento estético que a gente usa para tratar todas essas questões, né? Que é um procedimento que ele entra tanto no tratamento de emagrecimento como nesses outros, de gordura, de celulite, de estrias e de flacidez também. Ele é um procedimento muito versátil, que é o Anidro X. Então, hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre o que é esse procedimento, como é que é feito, né? Que são as meninas, as biomédicas que fazem lá na clínica, que é um procedimento mais invasivo, né, meninas? Então, só quem é realmente formado, tem conhecimento nessa área que pode fazer. Então, isso também é muito importante a gente salientar, né? Que é tudo muito seguro e é um procedimento, digamos assim, extraordinário, porque a gente consegue fazer muita coisa com ele. E é sobre ele que a gente vai falar hoje, então. Agora sim. Posso? Pode. Foi. Meninas, o que é o Anidro X? Por que ele tem esse nome? Então, o Anidro X ele é mais conhecido como a carboxiterapia, né? Porém, na Magras, nós temos um procedimento padrão, assim, exclusivo da Magras,
que a gente utiliza um cosmético para finalizar e potencializar os resultados, né? Ele é um procedimento minimamente invasivo, bem tranquilo de aplicar. A gente infiltra gás carbônico medicinal no tecido, na região subcutânea, né? Com uma agulhinha bem fininha, semelhante à de insulina. Então é bem tranquilo, bem tranquilo mesmo de aplicar. Ele tem esse nome, né, Mogi? É conhecido, essa técnica é conhecida como carboxiterapia também, mas na clínica a gente usa o nome de Anidro X justamente por causa desse cosmético finalizador que a gente utiliza, que é um cosmético da Magras, para potencializar os resultados. O resultado. Então, por isso que tem esse nome. Olha só que interessante. Então, Magras também tem cosméticos. Sim, a gente usa toda uma linha de cosméticos específicos. Pessoal, se você ficou curioso, então, ó, fica ligadinho que a gente vai trazer, agora que a gente descobriu. Magras tem cosméticos, então a gente vai fazer um programa para falar desses cosméticos também, né, pessoal? Tem, inclusive, cosméticos que a gente usa nos procedimentos e tem os home care, né, que é cuidados que a pessoa pode ter em casa, pode comprar o produto lá na clínica. Show de bola. E utilizar em casa também. Adorei. Meninas, como é que ele é aplicado? Como ele age? Tem dor, não tem dor? Como é que funciona? Então, como a Mogi já havia comentado, ele é aplicado através de uma agulhinha bem fininha. Ele pode ser aplicado em diversas regiões, como abdômen, flancos, entorno de coxa, na gordurinha embaixo do braço, também do tchauzinho, e também na papada, de acordo com a queixa da cliente. E ele age, então, aumentando a microcirculação e a oxigenação dos tecidos. Ele age também rompendo a célula de gordura e também age diretamente no estímulo de colágeno. Ele estimula com que se formem novas fibras de colágeno. Tem dor? Na verdade, assim, a dor não é quase nada. Tipo, isso. A agulhinha é tão fina que praticamente tu não sente nada. A maioria não reclama da picada, assim, é bem tranquilo. Eu faço e adoro. É. Eu da linha biomédica. E, de vez em quando, né, eu dou uns gritinhos, mas é muito leve uma coisa. O resultado compensa. Não é compensa nada assim, muito. Meu Deus do céu, estou sendo sacrificada. Não, sem sofrimento, gente. Acho que depilação a cera deve doer mais. Bem mais. Com certeza. Para as mulheres que são acostumadas, né, com esse tipo de sofrimento, né? E o legal desse procedimento é que ele dá para ser usado no corpo inteiro, né, gurias? Aqui no tchauzinho, nossa, quem tem problema com isso, a gente vai aplicar o Anidro X aí, algumas sessões já melhora um monte, porque normalmente é uma região que incomoda e que normalmente não tem o que fazer, Na papada também, o pessoal tá adorando a ideia de fazer na papada. É um lugar que menos dói, praticamente. Todas que fazem na papada, elas falam, nossa, não sinto nada. E diminui muito, já na primeira, segunda sessão, já consegue ver o resultado da papada que tá diminuindo, né? E também é por área a questão de quantas sessões será necessário ou é por conta do biotipo mesmo da pessoa? Acho que da queixa dela, né? Porque o anidro, se for pro emagrecimento, a gente normalmente usa no corpo inteiro, né, meninas? Que daí a função do gás realmente é romper aquela célula de gordura, ajuda bastante no emagrecimento. Se for gordura localizada, a gente aplica na região que mais incomoda a cliente. Se for abdômen, se for costas, se for flancos, né? E para o tratamento de celulite, daí nas celulites. E de estrias também, né? O anidro também pode ser usado para estrias. A forma de aplicação é diferente, mas aí vai depender da queixa da cliente. É só para mulher? Não. Pode ser usado no público masculino também. Com certeza. Temos vários clientes também que já estão lá conosco. Isso. Tem alguma área do corpo assim que não pode ser utilizada? Existe alguma contraindicação? Sim. Exato. Tem umas contraindicações, né? Que é, por exemplo, uma pessoa hipertensa, diabética descompensada, que tenha insuficiência respiratória, insuficiência cardíaca, gestantes, né? Mas tudo isso a Indy já vai ter analisado lá no primeiro contato, né, com o cliente, vai ter conversado, visto se ele tem algum desses quadros e ela vai estar encaminhando ele para o procedimento ideal. Então, né, a gente tem outros procedimentos que podem ser feitos caso a pessoa tenha algum desses problemas, né, desse quadro, no caso. Por isso que é tão importante, como eu falei em outros programas, a questão da primeira consulta, da avaliação que a gente faz inicialmente. Porque, claro, o Anidro X é um procedimento extraordinário, dá para usar em todas as questões estéticas, mas
tem alguns pontos que a gente precisa saber antes do histórico daquele cliente, né? Para ver se ele pode ou não fazer. Tem também algumas restrições, digamos assim, mas são doenças mais graves, né, meninas? E também a gente sabe que não é só esse procedimento que vocês têm na clínica, tem outros N procedimentos que podem ser utilizados. Claro, hoje dando ênfase nesse procedimento, mas de repente, você é hipertenso, você tem insuficiência cardíaca e tudo mais, e de repente não pode fazer esse, tem outros procedimentos que podem ser feitos, né? Tem vários outros procedimentos, sempre algum com certeza vai se encaixar para aquela cliente fazer. Tem sempre outras opções, né? O Anidro-X também a gente não faz em menores de idade, então a gente também tem clientes que são adolescentes, a gente faz outros tipos de procedimentos tão bons quanto, com resultados também extraordinários, né? E o anidro realmente é o mais usado, mas algumas pessoas, né, não podem realmente fazer. Aí a gente faz outro tipo de procedimento, sem problema nenhum. É por isso que a gente sempre fala, né, e sempre ressalta essa importância da primeira avaliação que tu sempre fala, né? A gente falou no programa passado ou retrasado, não me recordo direitinho, sobre como funciona essa avaliação. E é justamente para isso, né? Porque muitas pessoas pensam que por ser um procedimento estético, eu posso realizar qualquer procedimento. Só que por ser minimamente invasivo, por mais que não fosse invasivo também, muitas pessoas não podem, né? E vai que dê. Então é melhor prevenir do que depois ter que ir atrás do prejuízo, né? Por isso que é a questão que a gente comentou várias vezes com a Indy, que é do primeiro atendimento, né? Exatamente. E a gente sempre se preocupa com a saúde do cliente também em primeiro lugar, né? Foi para a clínica, tem um desejo, né? Quero emagrecer. Ok, os procedimentos que a gente faz são esses e esses, né? O tratamento é esse. Mas se ela tem alguma questão que impeça de fazer algum desses procedimentos, a gente avalia, analisa e troca por um outro procedimento. Mas sempre tem opção. Esse procedimento, ele é utilizado, não digo apenas, mas ele é utilizado mais por questões de pessoas que buscam emagrecimento, uma estética melhor, ou ele também pode auxiliar em algum problema de saúde? Na clínica é mais questão estética mesmo, né? Muito bem. Claro, ele reduz, a gente consegue reduzir gordura corporal com ele, né? Então isso já é excelente para a tua saúde. Então vai se refletir com certeza na saúde da pessoa. E há um crescimento na busca? Muito. Bastante. É porque a gente viu no primeiro programa na questão da obesidade, que no Brasil, acho que a gente falou do Brasil, né? No Brasil é 60,8% das pessoas que têm obesidade. E aí a Clínica Magras vem justamente para tentar suprir essa... Não é uma necessidade já, né? Uma necessidade por uma melhor saúde, por uma melhor qualidade de vida. Então, realmente, pessoal, se vocês estão com sobrepeso ou chegando numa obesidade, dá um pulinho na Clínica Magras, pergunta para as meninas quais opções você tem, faça sua primeira avaliação. O pessoal está sempre de portas abertas e também a gente fala sempre dos alimentos gostosos que eles têm por lá, né, Indy? Sim, hoje eu não trouxe nenhum porque eu estou atrasada. Não, mas não tem problema, é só para nós salientar para o pessoal que tem N coisas que a Clínica Magras não precisa estar realizando um procedimento, claro, sempre melhor quando acompanhado, né? Mas, se por acaso você busca uma alimentação saudável, dá um pulinho lá. Quais são as opções de alimentos que o pessoal tem? Então, pessoal, claro, a gente tem, né, a questão de quem está fazendo o tratamento, que pode consumir esses alimentos que a gente tem na clínica, que são todos alimentos saudáveis, formulados mesmo pela Rede Magras, então eles não têm nenhum tipo de aditivo, nenhum tipo de conservante, enfim, de ingredientes ruins. São todos ingredientes excelentes. São consumidos, podem ser consumidos por quem está fazendo tratamento com a gente e por quem não está também, né? Que também se procura uma alimentação mais saudável. A gente tem toda uma linha de alimentos secos, que são biscoitinhos, né? Tem pãozinho sueco, até esse eu ia trazer hoje, mas eu trago no próximo semana que vem. A gente tem toda uma linha de fibers funcionais, né? Que é um preparado, um pó, que a pessoa pode fazer um shake, pode bater com frutas. Fica uma delícia. E agora veio sabores novos, veio de morango, veio de chocolate belga, que eu também vou trazer para mostrar. Ai, que delícia. Sim, é muito delicioso. Ai, que delícia. Ai, que delícia. A gente tem os chocolates, que
Você já provou, né, Mona, os chocolates? Uma delícia bons. mesmo. E a gente tem toda uma linha de congelados também. Tem todo tipo de pão que vocês imaginam, tem pizzas, né? Então, vários tipos de alimentos que podem estar Ou seja, aí. pessoal, não tem mais desculpa para não dar um pulinho lá e conversar com as meninas, principalmente com as transformadoras, para fazer toda essa avaliação. Como a gente viu, 8, se não me engano. 60,8 das pessoas do Brasil são obesas. Então, pessoal, não tem desculpa. Dá um pulinho lá, fala com as meninas. Tenho certeza absoluta que vocês serão muito bem tratados. Com certeza. Assim, ó, eu boto minha mão no fogo pela Clínica Magras, porque sei que o atendimento lá é top. Então não tem desculpa, pessoal. Dá um pulinho lá, conversa com as meninas, que com certeza vocês serão muito bem tratadas. E se posso dar uma dica, os biscoitinhos de cravo e canela têm gosto de biscoito de Natal. É uma delícia. Pessoal, inclusive, eles acabaram. Mas vai chegar. Vamos. Olha, mais vai alguma chegar, questão que vocês gostariam de deixar para o pessoal sobre o anidro ou sobre procedimentos? Enfim, a câmera está aberta para vocês. Minhas fadas. Não, na verdade ele é um procedimento bem tranquilo, como a gente falou. Tem pessoas que, como ele é com agulha, tem pessoas que têm esse pavor de agulha. agulhas. Que conseguem fazer. Por ser tão tranquilo, a picadinha tu não sente. Então, a gente sempre indica se a pessoa pode fazer, para ela mesmo que ela tenha medo, para ela testar uma sessão, ela vê, e ela vai ver que é bem tranquilo, então ela consegue fazer. Tem muita gente que chega lá, meu Deus, eu não vou aguentar, não vou conseguir, eu tenho medo de agulha. Aí deita lá, a gente tranquiliza, né? E por ser, assim, é quase indolor, né? Então a pessoa não sente e consegue ir até o final. E caso ela sinta esse desconforto, que não quer, a gente troca o procedimento, né? Também. Isso aí. Ou seja, não é uma imposição. Não, inclusive na avaliação eu sempre pergunto pra pessoa, você tem medo de agulha? Ah, tenho. Eu digo, como assim? Medo de desmaiar, né? Porque algumas pessoas desmaiam só de ver agulha, e a gente descarta a possibilidade. Daí elas falam, não. Aí eu explico como é o procedimento, a pessoa fica tranquila, né? E depois, quando ela começa a fazer o procedimento, normalmente assim, as pessoas amam o Anidro X e não querem trocar por procedimento nenhum. Uma, porque é tranquilo o procedimento, e outra pelo resultado que ele te traz, que assim, ó, é visível, né? Então, por poder aplicar por todo o corpo, né? Então, o resultado estético também do anidro, ele é muito bonito, porque ao mesmo tempo que a gente consegue aí reduzir gordura, reduzir celulite, ele também trata a flacidez já. Então, é um procedimento que no tratamento de emagrecimento, por exemplo, a pessoa está emagrecendo, vai emagrecer bastante, corre o risco aí de ficar com um pouco de flacidez. Lá na clínica isso não acontece, porque a gente justamente já trata toda essa questão estética com o Anidro X. Ou seja, é do início ao fim. É do início ao fim. Tudo. Isso. E é um pacote pensado para não ter erro, né? Pensado para a pessoa ter um resultado bom para a saúde dela, emagrecer tantos quilos que ela quiser. E ser um resultado esteticamente falando também muito bonito, que realmente a pessoa vá se olhar no espelho no final do tratamento e vai amar o que ela vê. Questão da autoestima. É isso aí. A questão do contato com o cliente, porque, claro, eu vou querer aplicar o Anidro X em algumas partes que eu me sinto meio constrangida, talvez, ou constrangido. Como que é feito esse procedimento de acalmar e deixar o cliente à vontade? Vocês falaram, a gente acalma eles e não sei o quê. Primeiro que é feito numa sala sozinha, né? A cliente fica sozinha. Numa das agulhas tem calmante. Mas geralmente elas se sentem bem à vontade com a gente. A gente explica todo o procedimento, então elas se sentem seguras, né? Por ser uma profissional que está aplicando, por tu explicar do início ao fim, como faz, né? Como funciona, enfim. Acho que principalmente isso faz muita diferença, né? De ser uma profissional que está aplicando e não ser uma pessoa que, sei lá, fez um cursinho ali de uma semana e sai aplicando. Não. Nem pode, né, Gurias? É só biomédica, né? Que pode São biomédicas que estão fazendo esse procedimento, pessoal. Não é qualquer pessoa que está lá aplicando, ou a Indy faz desde o início até o final. Não. Cada um no seu quadrado, digamos assim. Isso mesmo. E depois a cliente também, o atendimento dela é individualizado, né? Só ela e a biomédica dela na sala. Então é bem tranquilo.
E elas adoram, né, gurias? Não tem desculpa para não fazer. Como eu venho dizendo. Desculpa. Pessoal, Clínica Magras, logo abaixo... Ok. Show de bola. É Clínica... que o celular, ele quer participar, ele quer fazer um Anidro X. Eu mandei aqui o Clínica Magras e ele, tudo bem, realmente. Vai na Clínica Ótimo. Magras que vai ficar tudo bem. bem. Clínica Magras, pessoal, que fica logo abaixo do restaurante Dona Cândida, na Rua do Sicredi, na Rua do Isso Mercado mesmo. Dia. Não tem desculpa para não dar um pulinho lá, falar com as meninas, porque como eu disse, com certeza vocês serão muito bem recebidos. Meninas, muito obrigado pela presença de vocês aqui, Que por agradeço. esclarecer esse assunto que muitas pessoas têm medo de repente de fazer, Exato. mas como vocês disseram, é um procedimento bem tranquilo. Muito obrigado. Exatamente. Eu que A agradeço. gente, inclusive, gostaria que vocês deixassem o endereço da clínica. O Douglas já falou, né? Onde fica, onde é localizado. Mas sempre é bom reforçar. Mas é que, por exemplo, assim, eu não moro em Nova Prata. Como é que você bonifica? Ô, Dona Cândida, se tu Exato. me falar o nome da rua, eu boto lá no meu Waze, no meu Google e partiu Nova Prata, né? E também o Exato. número para contato. Inclusive, você falou, a gente tem muitas clientes de outras cidades, a gente atende a Certo. região inteira. Então, para quem quiser buscar a clínica, a gente fica na Rua Flores da Cunha, número 564. É bem no centro de Nova Prata, na rua do Supermercado Dia, do Banco Sicredi, do restaurante Dona Cândida, é bem pertinho. E quem quiser entrar em contato, pode ligar no 21 21 60 20. Ou quem quiser acompanhar a gente lá nas redes sociais, no Instagram, no Facebook Magras Nova Prata, pode entrar em contato por lá. A gente posta muita coisa legal lá de resultados, de receitinhas, de fotos, né, antes e depois. E inclusive muitos depoimentos. Se alguém tá com dúvida de que a Magras realmente pode ajudar, confere lá no nosso Face, no nosso Instagram. Nos últimos dias eu postei mais de 6 depoimentos diferentes de pessoas diferentes, falando sobre como a vida delas mudou no último ano. Indy, Então é só muito legal. antes de nós finalizar, nós temos comentário do Maicon Del Sávio, que é apresentador aqui, inclusive, do Hora Bolas. E ele diz o seguinte: problema é seguir a dieta, muita disciplina. Só que vocês já disseram que a questão da dieta de vocês não é aquela dieta extremamente restritiva, né? A gente não faz dieta, né? Até Exatamente. mesmo porque ninguém vive de dieta, ninguém consegue manter isso pro resto da vida. Então, o nosso programa, o nosso plano, ele segue realmente uma reeducação alimentar, que a pessoa realmente vai aprender muita coisa e vai levar isso para a vida dela. Ela vai aprender a fazer as escolhas alimentares dela dentro, claro, do que é o ideal, do que é o saudável e dentro da realidade dela. Então, não é dieta. Nunca nada vai ser evitado, nunca nada vai ser cortado para sempre da vida de uma pessoa. Claro né? que não, por isso que eu ressaltei em outros programas que o nosso tratamento ele tem fases. Fase 1, 2, 3. Então, em cada fase é diferente, né? Você vai tendo conhecimento diferente, você vai recebendo estímulo diferente e você vai aprendendo gradualmente a mudar aí um pouquinho a tua rotina, os teus hábitos, para que realmente não se torne uma coisa sacrificante, né? Uma coisa restritiva. Outra pergunta, outra questão, pergunta dele também, pesa 89 quilos, faço academia todo dia, 2 jogos de futebol por semana, mas ele tem aquela barriga, eu não vou ler exatamente como ele disse aqui, mas aquela barriguinha de chope. Tem solução? Anidro X. Olha, ó, Michael. Michael, vai pra Magras e procura lá a Indy e diz, ó, eu quero Anidro X. Não, vai lá e conversa Faz com a a avaliação, Indy, que a gente exatamente. vai fazer a avaliação e com certeza vai ter um procedimento que vai te ajudar tanto a manter uma vida saudável, comendo coisas saudáveis, mas também não precisar cortar tudo como a gente sempre diz aqui. E aquela tua barriguinha de chope também vai ter solução. Essa barriguinha a gente chama de gordurinha localizada mesmo, que é aquela que mesmo que tu se cuide na alimentação, faça muito exercício físico, como é o caso dele, parece que ela não sai por nada, né? Então, é aí que a gente entra realmente com os tratamentos estéticos. O Anidro X é uma possibilidade, mas a gente tem outros que também podem ajudar e podem ser mais efetivos no caso dele, por isso que é importante a avaliação. Maicon, ficou a Ficou dica aí, ó. recado ali já. E detalhe, nós não estamos cobrando, por enquanto, as dicas aqui. Por enquanto. Isso pode mudar com o passar do tempo. Mas faça que nem o Michael, caso você tenha alguma dúvida, tem essa barriguinha, tem o tchauzinho, tem minha papada, o que eu faço?
Manda sua pergunta, manda sua questão, a gente vai estar sanando elas aqui no decorrer da programação. Com certeza. E é isso aí, né, pessoal? Muitíssimo obrigado pela presença de vocês e nos vemos na quinta que vem, Andy. Com certeza. Obrigadão, meninas. Obrigada, nós que agradecemos. Pessoal, na sequência, falando em Maicon aqui, que é da Gilnet Telecom, nós falaremos com o David, que é engenheiro de telecomunicações, no quadro Você Conectado, trazendo algumas questões sobre internet, fibra ótica e tudo relacionado ao mundo da tecnologia, falando principalmente sobre a Gilnet Telecom. Então fica ligadinho aí, não sai, não fecha a live, deixa ela ligada aí, porque com certeza, se você tem internet da Gilnet Telecom, essa live aqui tá rodando 100%. Uma qualidade muito boa. Exatamente. Fica aí, na sequência a gente volta. Conecta Mais Web TV, conectando você. UNA Idiomas e Intercâmbio. A UNA traz para você oportunidades de experimentar, viver e curtir um novo idioma. Pode ser através de aulas presenciais ou online e intercâmbios. Oferece inglês básico ao profissional para o mundo corporativo, francês, espanhol, italiano e polonês. Se conecte com outras culturas. Abra espaço para novos costumes. Renove sua mente e venha sentir o mundo. UNA, live the world otherwise. A Gilnet TV, programação para assistir com toda a família. Infantil, esportes, documentários, jornalismo 24 horas e muito mais canais para aprender, curtir e se divertir. A Gilnet Telecom, fibra ótica, telefonia fixa e TV. Contrate já pelo 10355 ou acesse nosso website www.agilnet.com.br. Bom dia, boa tarde, boa noite. Todos os dias, eu, Thiago Zilli e meu colega Beto Guidini estamos à sua disposição com as informações mais importantes do momento. Em casa, no trânsito ou no trabalho, você atualizado e muito bem informado. Conecta News, todas as manhãs de segunda a sexta-feira, a partir das 7h30 da manhã, em todas as plataformas da Conecta Mais. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Strike Bowling. Jogar boliche é diversão garantida. Espaço para happy hour e eventos. Uma grande opção de delícias e bebidas para o seu momento. Junte a família e amigos. A lei é simples. Divirta-se. Strike Bowling em Nova Prata. Luniarte, móveis sob medida. Projeto, fabricação e instalação. Com um orçamento na medida para você. Fale direto com o Cúnico. Fone 3273-1505. Luniarte, móveis sob medida, em Nova Bassano. É isso aí, pessoal. Agora a gente retorna falando um pouco no quadro Você Conectado sobre o que, Doug? Sobre internet, pessoal. E nós estamos hoje aqui com o David Longaretti, isso? Isso. Que é... David, bom dia. Vou pedir para que você mesmo se apresente para os nossos telespectadores. Então, meu nome é David, eu sou engenheiro de telecomunicações da Gilnet e há 2 anos trabalho com eles.
Perfeito. Formado na Unipampa, né? É, formado na Unipampa em Alegrete. Bacana. Olha aí. Alegrete. Isso. Alegrete. Parece que eu conheço alguma coisa sobre isso. Tudo certo. David, a gente fala muito da DIL. Quando a gente fala em ADIL, a gente pensa na internet, na qualidade da internet. A gente pensa também sobre fibra ótica. Óptica, não sei, é óptica ou ótica? Óptica. Óptica. Então, o que essa fibra tem que traz de novo, que ela traz a mais, sem ser o processo que era utilizado anteriormente? Então, a grande vantagem da fibra ótica, assim, é realmente o cabo, né? A fibra ótica. Em relação às outras tecnologias, a DSL ou rádio, a fibra ótica ela usa um capilar de vidro, né? Um filamento de vidro para fazer a comunicação. Então, o grande diferencial da fibra para as demais tecnologias é essa comunicação ser feita 100% digital pela fibra e que traz muito mais estabilidade no sinal. Por exemplo, em dias de chuva, a fibra ótica não é afetada. Pois é, uma pergunta que eu ia te fazer. Muitas pessoas ainda trazem aquela visão antiga de que quando chove a internet fica ruim. Na DSL nós temos cabo metálico, né? Isso, cobre. Que acaba sofrendo interferência. Na via rádio também nós temos ondas de rádio. Na fibra ótica também tem esse problema? Não tem esse problema. O rádio, né, como a comunicação é feita num meio não confinado, né, no ar, quando tem alguma diferença no ar, então com chuva, que faz uma mudança na configuração, né, ele sofre uma alteração. O ADSL, quando tem temporal, cai raio, como o condutor que vai até a casa do cliente é cobre, ele conduz energia, né? Então ele leva uma corrente lá, por isso que a maioria das pessoas, quando tem descarga elétrica, sofre algum dano no aparelho, no modem ADSL. Principalmente que se pede para desligar esse equipamento, no caso da ADSL. Né? É uma orientação que até a Dilnet passa, porque é da tecnologia, não tem como fugir. Agora na fibra ótica não, na fibra ótica ela é um cabo similar, a grossura é similar a externa, né? O visual é similar ao cabo de ADSL, mas no interior do cabo é 100%, não tem nenhum condutor. Então ele não conduz energia, né? Ele só leva o sinal. Ele só leva o sinal. Então se der descarga, raio, a menos que caia, né? Caia uma árvore em cima do cabo, vai romper o cabo, né? Mas em diferentes climas, calor, frio, tempestade, não é para ter oscilação nenhuma. Não, e eu posso dar meu depoimento que realmente não tem oscilação. Eu moro aqui no interior, indo para as águas termais, e a gente tinha as antenas que passavam o sinal uma para outra, uma em cada... Não sei, era em cima das casas, eu não sei quantas tinham, mas o sinal ele era bem... Oscilava muito, a gente sempre tinha um problema de que caía ou alguma coisa assim. A partir do momento que foi passada essa fibra óptica, a gente nunca mais teve esse problema. Claro, quando falta luz, né, mas aí... Sim, não tem como fazer milagre. A questão que até, Mona, dá para te dizer é que se tu tivesse um no-break em casa, tu não ia ficar sem internet. O que é um no-break? No-break é um equipamento que vai uma bateria dentro. E aí, até pessoal falando nessa questão de... que logo na sequência, David, nós vamos falar sobre levar a internet em locais de difícil acesso. Exato. E na tua casa não pega nem celular. Não pega. Se tu tiver um no-break que é o e não é longe, e não é longe. Exato. Mas se tu tiver um no-break que é o equipamento que tem uma bateria dentro, tu vai continuar com a tua internet e o teu telefone funcionando até gastar a bateria. Olha aí, que Ou interessante. seja, tem um temporal... Deu um temporal e ficou sem energia elétrica. Se tu tiver no break, tu vai poder ter, sei lá, mais 20 minutos, uma hora de internet e telefone funcionando. É legal tu comentar isso porque as pessoas pensam, faltou luz em Nova Prata, mas o data center de Nova Prata, ou todas as cidades que tem data center Adilnet,
eles não param, né? Não podem parar, porque eles não fazem parte somente da rede Nova Prata, né? Por exemplo, o Data Center Nova Prata liga Nova Bassano, liga Vila Flores. Então, ele tem, além de no-break, ele tem um gerador, ele tem um banco de bateria, tem toda uma estrutura. Por isso que se tu tiver um no-break na tua casa, a internet ela vai continuar funcionando. Não vai parar. Então, é importante dizer para as pessoas que muitas vezes, como tu disse, faltou luz em Nova Prata, vai parar a internet. Não vai. Se tu tiver um no-break, tu vai continuar funcionando. Precisa ligar para a RGE, vai conseguir ligar para a RGE. Olha que interessante, pessoal. Se você é leigo como eu, agora a gente ficou sabendo da existência do no-break. David, nas tecnologias de rádio e de ADSL, nós tínhamos muitos problemas com relação à distância atendida por isso, né? A ADIL vem numa crescente, num salto crescente de tecnologias, onde, como tu disse há um tempo atrás, Bona, tu tinha antenas passando de uma para outra. A ADSL, a gente sabe que ela tem um alcance bem limitado, curto, e principalmente na velocidade, a fibra ótica vem para melhorar tudo isso, né? Esse também é uma das vantagens da fibra ótica, né? Alcance, né? A distância. Uma vez que no rádio tu tem que utilizar, como tu comentou lá, que é distante, tu tem que utilizar, sai de Nova Prata, vai para uma repetidora, essa repetidora vai pegar o sinal que vem daqui, vai jogar mais para frente, vai... Então isso decai a qualidade do sinal, né? Na DSL também é limitado pela atenuação do cabo, né? Tu não consegue ir muito longe. Na fibra ótica não, na fibra ótica a tecnologia que eu uso para atender os clientes se chama GPON, ou PON, tecnologia PON. O próprio nome já diz, é uma tecnologia passiva, né? Então, dessa tecnologia ela tem uma limitação de 0 a 20 km. Então, até 20 km tu consegue atender clientes com a tecnologia GPON. Só comentando que numa DSL, qual é a quilometragem que dá para atender? Cara, no máximo 10 km e com uma velocidade bem baixa. Bem reduzida. Bem e já baixa. na GPON, tu tem se linkou, tu tem, sei lá, 1 tera de velocidade. Mas assim, isso não é uma limitação da fibra ótica, né? É uma curiosidade interessante, porque não é a fibra ótica que limita esses 20 km, e sim a tecnologia, né? Tecnologia PON. Sim. A fibra ótica, tu pode fazer enlace, assim, ponto A, ponto B, de mais de 100, 150 km. Ou seja, é uma inovação bem bacana. E aqui em Nova Prata, a gente acho que grande parte do município, se não todo, já tem a fibra, né? Todo. E indo para o interior, como é para vocês? Porque a gente... Claro, a gente vem nessa crescente da tecnologia, nessa possibilidade de ter acesso, só que realmente nos interiores existem lugares de difícil acesso, existem lugares que tu se perde chegando até lá. Então, que dirá ter sinal para ter internet? E agora é possível. Como é para vocês poder levar esse sinal para essas pessoas que estão nesses lugares que antes não tinham acesso? Acho que o interior é uma questão bem importante, porque tu valoriza bastante a produção no interior, né? Então, para nós como empresa, é economicamente inviável, digamos assim, passar um cabo lá para atender, uma vez que nós passamos numa cidade, né? Aqui tem uma densidade muito maior, né? Tu passa um cabo ali de 1 km, tu vai atender 100 pessoas. No interior, 1 km, daqui a pouco tu atende 1 ou nenhum. Então, acho que a grande sacada da internet no interior foi a parceria com as prefeituras e com as comunidades, né? Então, é dividido esse custo entre a Adilnet, prefeitura e comunidade. Ou locais que a prefeitura não participa, que nem aqui em Nova Prata, a prefeitura ela incentivou bastante. Ela quis colocar a internet em todo o interior. E várias outras cidades aqui da região a gente vê que também tem essa preocupação, porque, David, inclusive, eu acho que hoje a internet, a comunicação, ela é, digamos assim, um serviço vital. Eu acho que já está dentro do mesmo patamar de água e luz. Porque hoje boa parte dos serviços, comunicação com outras pessoas,
Se dá por meio da internet. Se dá por meio da internet. E locais que não tinham nem telefone fixo, tu consegue com a fibra ótica levar telefone, levar internet, levar TV, tu consegue tudo, levar tudo em cima de um cabo só. Então, muitos lugares que não pegava TV, não tinha telefone fixo, e aí não tinha nem como se comunicar, hoje tem como fazer tudo isso. Por isso que é importante a questão do interior, porque hoje, o que você vê? Os jovens, eles estão saindo do interior e indo para a cidade maior, né? Então, um dos meios para diminuir também o êxodo rural, né, foi a conexão no interior. E também, como tu comentou, a questão do telefone. Muitas vezes são pessoas de idade, né? Não tem comunicação por telefone móvel, não tem comunicação nenhuma. Então, daqui a pouco, se passa mal, se tem alguma emergência, já tem um meio de ligar, né? E também, uma outra questão só, a questão da nota fiscal, né? Cada vez mais os produtores estão produzindo mais, né? E para produzir, para transportar, eles precisam ter uma nota fiscal. E para isso tu precisa da internet para gerar essa nota fiscal. Era bem isso que eu ia dizer. Principalmente foi fomentada essa levada da internet para o interior justamente porque agora a nota fiscal é exigida, né? Antes era feito por talão, eletrônica. Isso. Antes era feito no talão, antes era feito nota fiscal à mão aqui, né, física. E agora se exige então que tenha essa nota fiscal eletrônica. Para isso é necessário ter internet. Isso, exato. E é por isso que foi fomentada, então, essa extensão da internet. Extensão e, como a gente comentou, de internet de qualidade. Com certeza. Porque hoje a gente pode dizer que a gente tem... há um tempo atrás, quando era a DSL, nós tínhamos, por exemplo, velocidades que só se tinha no centro da cidade por causa da DSL. Que a DSL, a gente vê que a velocidade ela é via rádio, ela atinge tanto de velocidade, a DSL vem no meio do campo e a fibra ótica daí já vem ultrapassando várias vezes a DSL. Ou seja, hoje nós temos os mesmos planos que tem na cidade, nós temos no interior também, né? E a questão legal também é que um fator da Edilnet em si é que ela não atende só Nova Prata, só a região, digamos, o interior do estado, né? Ela está presente também em Gramado, Canela, Bento, Caxias, Porto Alegre. Então, para competir com operadoras, tu acaba tendo que elevar a tua taxa de transmissão, elevar o plano, né, e diminuir o valor. Isso é uma coisa que não é feita exclusiva para Gramado, exclusiva para Caxias, né? É colocado um patamar só. Então, no momento que é feita uma migração de valor lá em Caxias do Sul, toda a rede da Edilnet é feita a mesma coisa, né? Então, coisa que a gente ganhou muito, principalmente nas cidades do interior. Porque a gente via muito empresas grandes fazer diferenciação entre cidades grandes e cidades pequenas. Certo. Então, as cidades do interior sempre ficavam com um valor maior para uma velocidade menor. Exato. Porque a concorrência só existia nos centros maiores. E aí a Edilnet vem para fazer com que tudo seja igual. Bota um patamar só. Seja em centros maiores ou menores. David, algumas pessoas são bem leigas no quesito fibra ótica. A fibra ótica, ela serve somente para atingir grandes distâncias? Não. Ela serve tanto para... Até na fabricação de máquinas, na fabricação de máquinas que precisam de uma comunicação muito rápida, ela é utilizada para ligar um componente com outro. No próprio data center da Edilnet é utilizado para ligar um equipamento, lá um switch, um equipamento que faz o gerenciamento da rede com um equipamento que distribui sinal. Então, não está limitado a grandes distâncias, né? Ela como a gente diz, ela não vem só para atingir maiores distâncias, mas também mais qualidade, mais velocidade, mais serviços. Sim, isso com certeza. Então, a fibra ótica ela pode ter, como o David disse, 100 km, como ela pode ter 1 metro. Exato. E também é uma coisa, se nós for só falar de vantagem da fibra ótica, nós vamos ficar um tempão falando, né? Mas a questão da latência também é uma coisa que melhorou muito em relação às tecnologias passadas, né? Aí tu vai me pedir o que é latência. Exato. Latência é o tempo que demora para a comunicação ir e voltar.
Tu vai disparar, a gente faz sempre o teste de ping, muita gente já ouviu falar em ping? Já. Ping é quando tu dispara, toda a comunicação na internet é feita por pacotes. Sim. Imagina um pacote indo, e aí a gente determina qual é o tempo que o pacote leva para ir e voltar. Quando tu acessa um site, e muitas vezes o site demora para carregar, é porque o pacote demorou ou até se perdeu no meio do caminho. Quando tu solicitou o site, ele enviou um pacote lá para o servidor do site e está esperando o retorno. Na fibra ótica, o tempo de envio e de retorno é muito baixo. É muito baixo. E outra coisa, para ter uma noção, a velocidade que a luz transita dentro da fibra ótica é próxima à velocidade da luz. Então, a velocidade da luz hoje, 3 vezes 10 na 8. Assim, se tu pensar na velocidade da luz, tu sair daqui e chegar na Lua, tu vai demorar 1 segundo. Então, é mais ou menos essa velocidade, um pouquinho menor, mas é quase essa velocidade que o sinal se propaga dentro da fibra. Quando se tinha telefones IP, telefones pela internet, se tinha muito problema. Por exemplo, tu utilizar uma chamada de voz pelo WhatsApp. Quando se utilizava conexões mais antigas, a pessoa levava mais tempo para ouvir o que tu falava. Sim. Por exemplo, oi, levava um tempo até a pessoa ouvir o teu oi. Isso também é latência. É um delay. Não dá delay na fibra ótica porque a comunicação é feita muito mais rápido. Certo. E outra coisa também interessante que acho que vale a pena comentar, que é uma questão da DIL em si, também os provedores maiores, mas assim, que nem tu comentou, ao tempo que demora do pacote, tu solicitou aquela informação, o pacote foi e voltou, né? Aonde que ele vai buscar essa informação? Ela vai buscar num servidor, né? Esse servidor ele pode estar armazenado em São Paulo, pode estar armazenado em Porto Alegre, em várias regiões, né? E de acordo com o tráfego do provedor, as programadoras, os fornecedores de conteúdo te fornecem servidor. Então, dentro da nossa estrutura, da estrutura da DILnet, tem servidor do Google, do Facebook, da Netflix. Então, hoje, se tu fizer uma requisição de um serviço, tu não vai precisar ir até Porto Alegre com o teu sinal e voltar. Só vai requisitar dentro da estrutura da DIL e voltar, por isso que é muito mais rápido. Quer um exemplo, Mona? O jogo de hoje vai ser transmitido só pelo Facebook, né? O que acontece? Provedores menores, a tua conexão vai ter que sair daqui a Porto Alegre, por exemplo, para buscar no servidor do Facebook que está em Porto Alegre. E aí tu imagina, sei lá, 3.000 clientes fazendo essa mesma coisa. Na DIL, como é que funciona? A DIL tem um servidor do Facebook dentro da DIL. Não são mais de um. Mas... Sim, mas digo um CDN. Sim. Dentro da DIL. O CDN vai fazer uma conexão com Porto Alegre só, para buscar os dados, e todos os clientes da DIL, ao invés de fazerem todas essas conexões, vão se conectar nesse cara aqui. Ou seja, vai ficar tudo dentro de Nova Prata. E isso não tem problema? Tem solução. Tem solução. Não, mas digo, não diminui velocidade, não acontece nada. Ele só está buscando a informação ali. Diminuiria a velocidade, Mona, se tu tivesse essas 3.000 conexões indo para Porto Alegre. Olha aí, indo mais longe. Dá para assistir o Grenal hoje, galera. Exatamente. Bem tranquilão. Só que aí eu venho numa outra questão. Antes de ter outra questão, seguinte. A gente fala muito sobre as qualidades e tudo mais, sobre limitações, talvez essa velocidade que vocês falaram. Muitas vezes um site demora para abrir. Daí eu tenho aí um problema que pode ser do meu equipamento, talvez? Que era essa pergunta que eu ia fazer. Olha aí. O roteador interfere na conexão do cliente? Ele interfere na conexão do cliente em relação à velocidade. Então... não adianta tu ter a melhor tecnologia do provedor até a tua casa se tu, para distribuir o sinal, tá utilizando um equipamento de má qualidade, né? Ou de baixa qualidade. Às vezes tu paga lá, que nem interior, paga um valor X mais alto para ter qualidade, ter internet e bota um valor muito baixo no roteador, né? Então isso aí é uma coisa que os clientes, se tiver dificuldade de ter que entrar em contato com a DILnet, eu tenho tal roteador, o meu plano é esse, eu uso 2 TV, eu uso 5 smartphone, que daí os atendentes lá vão saber filtrar, dizer, não, cara, acho que para o teu plano, para o teu uso,
tu vai precisar de um roteador maior. Hoje em dia, Mona, o que acontece? A maioria dos roteadores comuns, eles utilizam uma frequência de 2.4. Essa frequência de 2.4 é utilizada por roteadores, é utilizada por telefone sem fio, é utilizada por babá eletrônica, é utilizada por... Tudo. N. Os roteadores têm 13 canais para serem utilizados na frequência de 2.4. Imagina um condomínio com, sei lá, 30 apartamentos e tu tem 13 canais em um roteador. Em todos os roteadores... precisaria no mínimo de 3. Não. Tu tem 13 canais nos roteadores de todo mundo. Eu achei que era um roteador para todo condomínio. Não. Aí todas as pessoas têm um roteador dentro do apartamento. Eu vejo muito problema disso, principalmente em prédio. Que a internet fica muito ruim nos prédios por causa disso. Só tem 13 canais, mas tu tem 30 apartamentos. Tu não tem como ter um canal por apartamento. Então vai ter canal de um interferindo no outro. Certo. Vai ter, de repente, um telefone sem fio interferindo no roteador do outro. Já vi casos de pessoas me dizerem, quando eu atendo o telefone, para de funcionar a internet. Porque o telefone sem fio usa o mesmo canal. E hoje em dia existem roteadores que utilizam a frequência de 5.8. Quantos canais tem na frequência 5.8? Mais de 100. Não sei a limitação superior, não sei, mas tem mais de 100. É bastante. Então esses roteadores custam um pouquinho mais caro. Inclusive eu vi que a Jill estava fazendo uma promoção de um roteador muito bom da Intelbras. Custa um pouquinho mais caro, mas tu vai fazer com que, como o David disse, não adianta tu ter a conexão top chegando na tua casa e tu ter um roteadorzinho lá medíocre. A tua conexão não vai ficar boa. Mas a Jill não instala o roteador junto? Se eu não me engano, lá em casa, quando foi instalado, o roteador veio junto. Sim. Mas eles te oferecem várias... Aí que tá. Nas instalações novas, todas as instalações, se o cliente não tem o roteador, né, o roteador é vendido junto. E de acordo com o teu plano, vai o modelo de roteador, né? Se tu pegar um plano de 20 mega, tu vai ter um roteador. Aí tu vai comprar esse roteador, mas daqui a pouco o 20 mega já tá pouco para ti. Tu vai aumentar lá para 100 mega. Aí tem que trocar o roteador. Aí tem que trocar o roteador. E muitas vezes o pessoal não se dá conta dessa mudança, né? E também a questão do canal, às vezes só ligando, né, diz, tô com interferência, não consigo comunicação. É a mesma coisa se tivesse 10 pessoas aqui na sala e todo mundo estivesse falando ao mesmo tempo, né? Todos nós utilizamos o ar para se comunicar e a mesma frequência. Então, isso gera uma interferência. Coisa que o 5.8 já é bem menor, né? Tu tem muito mais opções de frequência, muito mais canais para utilizar. Então é importante, sempre que tiver alguma deficiência, não adianta tu ir reclamar com o vizinho. Dizer, eu tô com a minha internet da Jill não funciona, é ruim, não sei o quê. Não vai adiantar tu reclamar com o vizinho, tu tem que ligar no teu provedor, seja a Jillnet ou quem for também, né? Ligar no teu provedor e falar, tô com essa deficiência. Que só assim nós vamos saber que tu tá com essa deficiência. Tem outra questão também que muito é falada, que de noite a internet fica ruim. Vou te dizer o porquê. Muito mais gente, não? Tem vários roteadores ligados no período da noite e vários dispositivos conectados. Sim, é muito mais acesso à noite, né? Não é a limitação do provedor. A limitação é que várias pessoas estão com os dispositivos conectados em seus roteadores, criando um canal de comunicação, e aí tem outra criando outro canal aqui, tem outra passando com o canal em cima da outra aqui, e aí faz com que aquilo tudo vire como o David falou, 30 pessoas aqui na mesma sala falando. Durante o dia, tu teria, sei lá, 2 pessoas conversando na mesma sala. Durante a noite, vieram outras 28 e tá todo mundo falando ao mesmo tempo. E é uma questão também que é paralelo a isso, em prédios, né? Prédios, uma tecnologia anterior, quando eu entrei na Jill, era feito o seguinte, era levado lá na central do prédio, lá no saguão do prédio, o lugar que ficasse o DG, era levado um cabo de fibra e colocado um equipamento, né? Uma ONU igual vai na tua casa, e dessa ONU partiu o sinal de todos os apartamentos. Agora, acho que um ano para cá, nós já estamos implementando outra tecnologia nos prédios, que se chama FTTA.
Fiber to the apartment. Então é que fibra até o apartamento. Fibra até cada apartamento. Então a fibra sai da central da Adilnet e não passa por nenhum meio ativo até o teu apartamento. Então isso aí eleva a qualidade do sinal lá em cima, porque daí tu não vai ter a limitação do aparelho. Muitas vezes o aparelho lá suporta uma quantidade e tu tem muito mais tráfego, então tu não tem mais essa limitação. Pessoal, para você que tiver sua pergunta, manda sua pergunta na nossa live do Facebook, na nossa live do YouTube, no nosso WhatsApp que está aparecendo aqui embaixo, porque vai ser um prazer a gente responder para você. Fica ligadinho aí que na sequência a gente volta falando mais sobre tecnologia e sobre toda essa questão de internet que hoje se tornou vital, né, mano? Exatamente. Fica ligadinho, na sequência a gente volta com mais programa Algo a Mais aqui na Conecta Mais Web TV, conectando você. UNA Idiomas e Intercâmbio. A UNA traz para você oportunidades de experimentar, viver e curtir um novo idioma. Pode ser através de aulas presenciais ou online e intercâmbios. Oferece inglês básico ao profissional para o mundo corporativo, francês, espanhol, italiano e polonês. Se conecte com outras culturas. Abra espaço para novos costumes. Renove sua mente e venha sentir o mundo. UNA, Live the World Otherwise. Adilnet TV, programação para assistir com toda a família. Infantil, esportes, documentários, jornalismo 24 horas e muito mais canais para aprender, curtir e se divertir. Adilnet Telecom, fibra ótica, telefonia fixa e TV. Contrate já pelo 10355 ou acesse nosso website www.adilnet.com.br. Bom dia, boa tarde, boa noite. Todos os dias, eu, Thiago Zilli e meu colega Beto Guidini estamos à sua disposição com as informações mais importantes do momento. Em casa, no trânsito ou no trabalho, você atualizado e muito bem informado. Conecta News, todas as manhãs de segunda a sexta-feira, a partir das 7h30 da manhã, em todas as plataformas da Conecta Mais. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Strike Bowling. Jogar boliche é diversão garantida. Espaço para happy hour e eventos. Uma grande opção de delícias e bebidas para o seu momento. Junte a família e amigos. A lei é simples. Divirta-se. Strike Bowling em Nova Prata. Luniarte, móveis sob medida. Projeto, fabricação e instalação. Com um orçamento na medida para você. Fale direto com o Cúnico. Fone 3273-1505. Luniarte, móveis sob medida, em Nova Bassano. Muito
bem, pessoal, a gente retorna com o programa Algo a Mais, falando no quadro Você Conectado sobre internet, sobre essas novas tecnologias que estão vindo para facilitar a nossa vida, para facilitar a vida de quem está distante, né? Exatamente. E inclusive, né, falando sobre distância, a internet, como tu falaste, ela possibilita que a gente fale não só com quem está do nosso lado, né? Atravessa Meu Deus do o céu, mundo. tu vai falar com quem você quiser lá Pois do é. outro lado, não sei aonde. David, uma questão que o pessoal acaba fuçando. A fibra ótica, ela vem trazer muito mais qualidade, mas ela é muito mais sensível, né? Acaba É bem mais fuçando. sensível. É que o que acontece? O pessoal vê aquele Sim. conectorzinho da fibra ótica, eu vou mexer. E em contrapartida dela ser uma tecnologia muito melhor e tudo mais, ela é bem mais sensível, né? É, que nem eu comentei, né? É um capilar de vidro, né? Então tu pega... E esse capilar de vidro, ele tem... Um comparativo, ele tem mais ou menos a espessura de um fio de cabelo. É na ordem de microns. Então... É isso aí que entra no teu equipamento. Se tu pegar e tirar esse conectorzinho aí, muitas vezes... Ah, não tá funcionando, vou reiniciar. Aí, em vez de ir lá e apertar no botão reiniciar ou tirar a fonte de alimentação, o pessoal vai lá e tira o conector da fibra. Aí acaba danificando, tira o conector, olha assim, passa o dedo. Ui. No que tu passa o dedo, por mais limpo que esteja o teu dedo, ele tem uma gordura, tem água. Isso aí interfere muito na qualidade do teu sinal. Até uma coisa que a Jill está implementando agora é um lacre para botar entre o conector e o teu aparelho, e o ONU. Então nesse lacre tá escrito lá, não remova. A remoção desse lacre gera custo de reparo, porque isso é uma coisa que só pode ser feita pelos técnicos da Jillnet, né? E porque tu tem que ter um cuidado muito grande para não bater aquela ponteirinha, para não amassar. Daqui a pouco tá a faxineira lá limpando, pega, bate, aquilo lá cai, espicha o fio. Isso aí tudo gera... Ele é bem sensível e, inclusive, tem pessoas que fazem o seguinte. Já peguei muitos casos das pessoas irem lá cortar o cabo de fibra ótica e querer emendar. Só que é como o David falou, é um fio do tamanho da espessura de um fio de cabelo e ele é um sinal óptico. Só que o que acontece? Não tem como tu juntar vidro. Tem. Tem? Só que precisa de um equipamento específico, que é uma máquina fusora. Ah, tá. Que faz a fusão de duas pontas. Só que o que acontece, Mona? O cabo de fibra ótica ele é tão fino que ele precisa ter... Como é que se chama, David? Acoplamento. Não, os dois... Tem o mensageiro ali e tem os Sim. outros dois fiozinhos que vão para auxiliar na proteção da fibra, né? É, o cabo drop, que no caso é o cabo que entra nos clientes, que muitas vezes dá problema, que nem tu comentou. Isso. Ele tem um mensageiro, né, que serve para tração, né? Uhum. E tem dois cabinhos de sustentação só da fibra, né? E Só aí- para não deixar a fibra fazer um ângulo maior que, tipo, fazer um ângulo reto assim, né? Que aí ela se tu- quebra. se tu tentar dobrar assim, ela vai dobrar, só que vai dobrar com um ângulo suave, né? Porque se tu dobrar ela em 90 graus, ela quebra. E aí, se foi tua internet? Com certeza. E aí o que acontece? Esses mensageiros, a maioria do pessoal é tão leiga que não tem noção de que a fibra é o que está lá no meio e tu praticamente não vê ela. E aí corta, decapa o fio e junta os mensageiros achando que é isso aí. E fita isolante e tá tudo certo. E a internet não volta a funcionar. Eu me vejo fazendo isso, gente. Então- Eu nunca mexi, porque eu não sei nem mexer nisso aí. Eu não sei nem juntar as duas É pontas. que o que acontece? Ele é parecido com um cabo de telefone, ele é parecido com um fio de telefone. Não tem nada a ver. É que a fibra ela é tão sensível que ela precisa de mensageiro, ela precisa do cabo de tração para que ela não quebre. E aí o pessoal me vai lá caricato. Resumindo, tá com algum problema? Chama um técnico. Liga. Liga, 10355, a ligação é gratuita. Tu não paga nada para ligar. Pode ligar de Ninguém celular, pode ligar de telefone fixo, pode ligar de orelhão. 10355. Ainda existe orelhão? Tem, com certeza. E Se detalhe. estiver na tua cidade, pode ser do orelhão. Ah, eu não tenho telefone fixo, eu não tenho WhatsApp da Jillnet. A Jillnet atende também pelo WhatsApp. Lembra do número, David? Não me recordo de cabeça. Mas eu já vou passar para é. vocês também que Ele já a vai Jillnet procurar, já atende também você pelo WhatsApp, pessoal. Então não tenho por que querer ir lá cortar o cabo, emendar, ou tô com a minha internet ruim, que nem tu disse, vou falar com o vizinho.
O vizinho não vai resolver. Liga para a DIL que eu tenho certeza que vocês serão extremamente bem atendidos. Agora uma pergunta do que eu faço, né? E eu vou descobrir se eu tô fazendo certo, se eu tô fazendo errado. Pelo que eu ouvi, é o caminho, é o que tem que se fazer. A internet tá com aquele triângulozinho amarelo ou não tá funcionando direito. Eu vou lá e tiro a tomada. E aí eu religo. Muitas vezes pode funcionar, né? Porque tu vai estar, de certa forma, reiniciando o teu equipamento. É a mesma coisa que um computador. Se tu tiver algum problema, tu vai reiniciar ele no celular, tá travado. Muitas vezes pode voltar. Só que se nesse procedimento não voltar, é melhor tu entrar em contato e daí os atendentes aqui dentro vão entrar, vão ver se tem algum problema massivo, de repente, tem falha em toda a região, ou vão ver se é um problema só contigo, se de repente a tua fibra rompeu, porque para cada luzinha que tu tem no teu equipamento lá na tua ONU, que é o equipamento que recebe, ele diz uma informação, né? Então, se tu tem uma luz piscando lá, a luz dolosa, é sinal que tu não está recebendo sinal, o sinal que tu recebe é muito fraco para tu poder comunicar. Então, ou o cabo está atenuado, ou está rompido. E importante, se não resolver, né, nesse procedimento, que é correto, liga na DILnet. Muitas vezes também eu desligo a luz geral da casa para não ter que mexer no equipamento. Eu vou na caixa e Sabe que bom, eu vejo isso como uma questão boa. Porque Graças tu vai mexer no equipamento, como nós havíamos comentado, eu e o David, a fibra ótica ela é bem sensível. Tem uma outra questão que já aconteceu também. Deu uma queda de luz e no que voltou todas as luzinhas estão vermelhas e ficam assim. O equipamento travou. E daí faço como? Desliga, espera uns segundinhos, liga de novo. Porque muitas vezes todo equipamento ele tem um software dentro dele, chamado de firmware. Muitas vezes o desligamento e a volta da energia é muito rápida e fez com que o equipamento não entendesse que ele desligou e ligou de novo, e ele tem que subir todo aquele software, aquele firmware de novo. E aí ele parou ali no meio do caminho e travou. E ficou aí. Desliga, que aí ele vai entender que foi desligado, espera, sei lá, 1 minuto, liga de novo, aí ele vai entender, opa, eu fui ligado de novo, agora eu tenho que carregar tudo de novo. Só que o procedimento, se tu não sabe, vai na tomada, não vai no equipamento, vai na tomada e tira da tomada e bota de novo. Não no equipamento, porque daí no equipamento tu não vai saber se aquele cabo que está entrando, se tu não tem um conhecimento mais técnico, se é o de energia, se é de fibra, se é algum cabo que vai pra tua lá TV. E aperta o reset de repente. Se tu aperta o reset também, aí caga tudo. Tem um botãozinho nos equipamentos de internet que eles resetam o equipamento. E aí? Muitas vezes o técnico precisa fazer um reset porque não conseguiu mais acessar. Então é vantagem não mexer no equipamento. Eu sempre evito, até porque muitas vezes eu não sei nem onde é que entra aquele cabo que eu tirei depois. Exato. Todas as entradas são iguais, eu vou botar onde esse cabo que eu tirei. Se tu fizer um reset, tu vai ter que habilitar ele todo de novo, fazer toda uma configuração. Não aperta em botão nenhum, pessoal. Só tira da tomada. Ou desliga a chave. Ou desliga a chave, não mexe nem na tomada. É melhor ainda, porque aí tu não vai mexer em nada. Porque assim, lá em casa, várias vezes, quando a gente tinha a questão das antenas e tudo mais, às vezes caía a internet e a gente ia lá e a chave de luz. E a gente via que sempre dava certo. Sempre deu certo. Desligava a chave de luz, quando a gente religava, tranquilo. Porque daí ele faz todo esse processo, né? Exatamente. Ou ir lá e tirar da tomada. Mas aí a gente fica meio assim, né, também. Vai saber quantas vezes dá. Entra em contato. David, quais são as outras tecnologias que a DILnet oferece, além da fibra ótica? Então, ainda tem uma rede legada de ADSL e via rádio, né, que nós, como por todas as limitações que nós conversamos, né, nós estamos procurando migrar tudo para fibra, né, então ainda tem localidades que tem ADSL via rádio, mas não é uma tecnologia que está sendo, que nós estamos investindo em cima, né? A nossa preferência é, por exemplo, fazer uma parceria com a comunidade, vamos supor, a comunidade tem a internet lá ADSL, não está funcionando, tem muita manutenção, toda vez que cai raio nós temos que trocar equipamento. Reúne a comunidade, entra em contato com a DILnet,
nós vamos lá, fizemos um estudo, vai tanto de cabo, vai custar tanto cada um para vocês terem uma internet via fibra ótica. Então isso é um procedimento que nós podemos fazer também, né? Reunião com a comunidade para oferecer um pacote para toda a comunidade que vai abaixar o custo, né? Claro. Pelo número de clientes e proporcionar uma internet melhor, né? Com certeza. E acho que outra possibilidade que tem é, se passa a fibra ótica, tu pode acrescentar clientes nessa mesma fibra. Muitas vezes, aí que tá, é um detalhe que não tem pode? que... Depende. É um detalhe que tem que, às vezes o pessoal fala, o cabo de vocês passa aqui, mas às vezes é um cabo de backbone que nós chamamos, né? É um cabo de ligação entre uma cidade e outra, né? Certo. Então, nesse cabo tá passando, vamos supor, a alimentação de link, assim, o fornecimento de link daqui para Nova Bassano, né? Certo. Nós não podemos abrir esse cabo para atender cliente final, né? Porque daqui a pouco alguma falhazinha que tu fizer numa caixa ali vai derrubar todo o link de uma cidade vizinha ou de uma cascata de cidades. Né? Sem contar, Mona, que como o David falou, a tecnologia GPON, ela necessita uma OLT. O que é uma OLT? Entra uma fibra lá e saem um monte de portas de fibra ótica para atender tantos clientes por porta. Normalmente, a tecnologia para ligar uma cidade com outra, ela não é feita via OLT. Certo. Ela é feita PTP, que é Point to Point. É ponto para ponto. Ou seja, ela só vai comunicar esse ponto com esse ponto. Ela não vai comunicar com outro ponto no meio do caminho, como seria uma OLT que atende N clientes por porta. Deu pra entender? Então, olha aí, ó, viu? Como eu sou uma pessoa leiga falando sobre o assunto, já fiz uma pergunta que o pessoal normalmente faz. Exato, então muitas vezes não adianta só o cabo estar passando na frente da tua casa, porque ele não tem o equipamento necessário para te atender. Aquele cabo ele está só ligando uma cidade a outra. E também tem a questão de como a Edionet iniciou lá em 2007, né? Aí, acho, meados de 2013, 2011, 2013 começou a implantar fibra ótica, né? Naquela época tinha uma demanda, né? Essa demanda já está totalmente elevada, então daqui a pouco aquele cabo que passa na frente da tua casa já está lotado, já está sendo todas as vias que tem dentro dele, as vias limitadas, né? De acordo, tu vai botar cabo com 6, 12, até 144, mas está lotado, então é importante entrar em contato, pedir, porque tem essas questões que nós estamos conversando. Né? Muito bem. Inclusive, pessoal, fiquei devendo para vocês o WhatsApp da Edionet, é um número muito difícil. Eu devo imaginar. 5421 22 23 24. É um número bem difícil de conseguir. Pessoal, para você então que tem problema, ó, é telefone sem custo, 10355, pode ligar de celular, pode ligar de fixo, pode ligar de orelhão, quase sinal de fumaça. E aí, mas eu não consigo fazer ligação. WhatsApp, 54 21 22 23 24, é bem difícil. De 21 até o 24 em sequência. Então, gente, pelo amor de Deus. É mais fácil entrar em contato do que recetar o equipamento. Exatamente. Exatamente. Acho que demora menos o contato do que tentar ir lá dar um jeito. Com certeza. David, gostaria de agradecer a sua presença aqui, foi muito explicativo para as pessoas poderem entender um pouquinho de como funciona a internet, como funciona a fibra ótica. Até para ti, garanto que sanadas várias dúvidas, né? Com certeza. Gente, sério, eu sou muito leiga nesse assunto. Eu só sei que tem internet ou não tem internet. Mas é bom saber agora o que sei fazer. Um pouco mais. Exato. Pelo menos o que eu fazia não era errado, né? O pessoal nunca aperta botão lá, tá? Nunca arranca fio, ainda mais se tem fibra ótica. Isso a gente leva de lição pra vida, não mexe. Não adianta ter aquela questão assim, ó. Mas eu não entendo nada de tecnologia, mas vai lá e sai apertando tudo que tem de botão, né? Ou dá uns tapas no roteador. Não vai funcionar, não vai funcionar. David, muito obrigado pela sua presença aqui no Algo a Mais. Eu que agradeço. Sabe que as portas aqui da Conecta estão sempre abertas para vocês da Edionet para falar sobre qualquer assunto, que inclusive a gente pode falar sobre telefonia, sobre TV, que são serviços que a Edionet também presta em vários municípios aqui da região, ou seja, a Edionet com N serviços para oferecer, né? Isso vem naquela questão de oferecer serviços tanto para a região metropolitana, grandes cidades, quanto para o interior, né? Os mesmos serviços que são ofertados
em grandes cidades são ofertados no interior, que é a questão do triple play, né, que tu chama, Sim. que é internet, TV e telefone pelo mesmo cabo, né, pela fibra ótica. Um capilar vai levar o sinal de TV, o sinal de internet, o sinal de telefone, tanto para a cidade quanto o interior. E com a mesma qualidade. Com altíssima qualidade. Perfeito. Show de bola. Muito obrigado. E pessoal, na sequência a gente volta falando com a Kátia Maldaner e a Laura Pieta Cúnico, falando sobre o quê? Então a gente vai falar sobre o papel da mulher, sobre mulheres que são filhas, são mães, são esposas, são empreendedoras e como que se tem tempo para ser tudo isso, né, pessoal? Porque nós mulheres, a gente sabe que a gente fala uma coisa, mas está pensando em outras 50. É que nem aquela do homem que não consegue mascar chiclete e subir a escada. A mulher consegue fazer o chiclete, mascar, subir a escada, fazer a escada, descer a escada, levando o filho e tudo mais. Então fica ligadinho aí, na sequência a gente volta com mais algo a mais aqui na Conecta Mais Web TV, conectando você. UNA Idiomas e Intercâmbio. A UNA traz para você oportunidades de experimentar, viver e curtir um novo idioma. Pode ser através de aulas presenciais ou online e intercâmbios. Oferece inglês básico ao profissional para o mundo corporativo. Francês, espanhol, italiano e polonês. Se conecte com outras culturas. Abra espaço para novos costumes. Renove sua mente e venha sentir o mundo. UNA. Live the world otherwise. Adilnet TV, programação para assistir com toda a família. Infantil, esportes, documentários, jornalismo 24 horas e muito mais canais para aprender, curtir e se divertir. Adilnet Telecom, fibra ótica, telefonia fixa e TV. Contrate já pelo 10355 ou acesse nosso website www.adilnet.com.br. Bom dia, boa tarde, boa noite. Todos os dias, eu, Thiago Zilli e meu colega Beto Guidini estamos à sua disposição com as informações mais importantes do momento. Em casa, no trânsito ou no trabalho, você atualizado e muito bem informado. Conecta News, todas as manhãs de segunda a sexta-feira, a partir das 7h30 da manhã, em todas as plataformas da Conecta Mais. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Strike Bowling. Jogar boliche é diversão garantida. Espaço para happy hour e eventos. Uma grande opção de delícias e bebidas para o seu momento. Junte a família e amigos. A lei é simples. Divirta-se. Strike Bowling em Nova Prata. Luniarte, móveis sob medida. Projeto, fabricação e instalação. Com um orçamento na medida para você. Fale direto com o Cúnico. Fone 3273-1505. Luniarte, móveis sob medida, em Nova Bassano. É isso aí, pessoal. A gente retorna com algo a mais, agora com duas convidadas muito especiais. A Kátia não veio na terça-feira, mas aí o que a gente fez? A gente conseguiu trazer ela porque ela não podia faltar na nossa semana, né? E aí ela traz quem? Uma convidada muito especial.
Pois Quem é a nossa convidada muito especial? Eu não conheço, tu conhece? Eu conheço, eu vou apresentar. Então, a gente tá recebendo a Laura, ela que é a nossa líder, que a gente aprendeu que não é chefe, né? Ela que é a nossa líder. Para falar justamente sobre o papel de uma mulher empreendedora, sobre as dificuldades, as facilidades, porque a gente sabe que a mulher, ela, como disse no bloco anterior, tá falando numa coisa, pensando em outras 50, fazendo outras 200, e assim a gente segue o baile. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada. E a gente gostaria que você se apresentasse, então, aos nossos telespectadores. Então, bom dia, Mona, bom dia, Douglas, bom dia aos telespectadores, bom dia, Laura. Então, meu nome é Kátia Maldaner, sou Master Coach, trabalho com desenvolvimento humano, desenvolvimento de empresas, de negócios, carreiras, palestras. Inclusive, ontem tive a oportunidade de estar em Machadinho palestrando para 700 mulheres. Nossa! E foi um super desafio e assim a gente vai seguindo na construção de desafios ainda maiores, né? Isso aí. Então, eu sou Laura Cúnico, para quem não me conhece, eu sou fotógrafa, gestora pública, eu sou diretora da Conecta, faço parte de toda a produção, sou mãe, empreendedora. Filha. Eu sou e mulher. Isso aí. Laura, começando as perguntas, como é para ti ser tudo isso? Bagunça muito, é difícil. Qual é o sentimento de ter que ser tudo isso? Bem, eu me sinto, por muitas vezes eu me sinto sobrecarregada. Eu vejo que não é tão fácil, porém eu escolhi isso, né? Então, eu escolhi ser fotógrafa, trabalhar nos finais de semana, sábados, domingos. Eu escolhi estar em outros momentos fazendo minhas tarefas, enfim. Eu escolhi estar aqui na Conecta, né, fazer parte dessa turma, porque eu sinto que cada pessoa é especial e todo mundo tem um porém na vida, a gente tem que buscar alguma coisa. Então eu tô em busca da minha felicidade, que sim, faz parte também do meu trabalho. Agora, eu tenho família, né? Eu tenho a Jojo, né, a minha filha, eu tenho meu marido, o Fábio, que sim, eles precisam de atenção, porque eu preciso de atenção, eu preciso estar com eles. Então, eu consigo, aos poucos, dias que a gente pode sair, aproveitar, pegar a Jojo mais cedo na escola, faço questão, porque a gente precisa disso. E por muitas vezes eu não consegui fazer isso, e é aí que bate aquela culpa, dá aquela vontade de dar aquela choradinha, que não é fácil. Mas enfim, contudo a gente tenta, tipo eu e o Fábio, a gente tenta levar uma vida mais, mesmo que com tantos afazeres, tanta coisa, mais tranquila também. Porque hoje em dia, como a gente falava nos programas essa semana, a mulher tem cada vez se tornado mais empoderada, mais poderosa, só que isso acaba trazendo também muito mais responsabilidades e muito mais coisas a se fazer, né? Então, hoje em dia, a mulher deixou de ser aquela mulher que ficava em casa cozinhando, a mulher deixou de ser aquela mulher que muitas vezes era submissa para o marido, para ser mulher, para parecer e para ser ou igual ou melhor que os homens. Assumindo vários papéis, né? Não só de dona de casa e esposa, como era uma vez. Porque uma vez ela era filha, mas deixava de ser filha para assumir o papel de esposa, né? E de dona de casa. Então, agora, hoje a gente vê uma luta das mulheres por esse espaço, a gente vê movimentos que buscam por isso. As mulheres em si estão tendo essa percepção de que depende delas também sair de casa e a luta por aquilo que elas realmente querem buscar. Ontem até eu estava nesse evento e conversando com o prefeito, e ele estava colocando a importância deles estarem cada vez mais trazendo esse tipo de evento para as mulheres, para dar espaço para elas, porque se a gente olhar cidades pequenas, né, cidades menores, assim, mais interior,
as mulheres ainda estão muito acanhadas, muito envergonhadas de se expor, de se expressar. Então, nesses momentos, assim, que elas têm esse momento, elas extravasam, elas se divertem, elas curtem, porque elas estão buscando o espaço delas, elas querem ser vistas, querem ser percebidas, né? Terem essa atenção. Então, hoje tá mudando muito esse cenário da mulher. Laura... Mas só para complementar, tanto que no último domingo foi Dia da Mulher, né? E nós, como Conecta, a gente foi cobrir vários eventos de Dia da Mulher e a gente via que esses eventos estavam sempre lotados. Anos atrás isso não ia acontecer. Anos atrás a gente nem teria o evento. Existiria o Exato. evento. Então agora a gente percebe exatamente isso que tu disseste. A busca por algo a mais, a busca por uma igualdade, a luta por estar presente na sociedade, por estar ativa na sociedade e por conseguir ser tudo que nem a Laura é. Que a Laura está aqui hoje como um exemplo de, claro, muitas outras mulheres também vão se refletir na história da Laura, por ser empreendedora, por ser mãe, por ser filha. Exato. O que eu quero é só que, a Laura é o exemplo da sociedade. Não, eu sou mais uma que tem bastante tarefas na vida. Está representando essa galera. É uma representação. Decidiu sair daquele padrão que existia de que a mulher de repente tinha que estar em casa, de que a mulher deveria cuidar dos filhos, para mostrar que a mulher hoje ela é mulher. E tem uma voz ativa. Não, eu vou ser sincera com vocês. Eu nunca tive essa questão de eu não posso fazer algo porque eu sou mulher. Exato. Uma porque na minha casa, por muito tempo, meu pai ajudou em casa porque ele estava desempregado. Então, eu nunca vi problema em homem... Porque, na realidade, eu tenho um espelho em casa que é um pai... Ele não é machista. Ele é simplesmente, preciso fazer o almoço hoje ao meio-dia? Eu preciso. Então, a Tere estava trabalhando, beleza, e ele estava, naquele momento, parado, não tinha por que ter uma faxineira naquela época, porque também ficava um pouco mais pesado. Claro. Então, não, eu vi meu pai fazer almoço, varrer a casa há muito tempo, sabe? Então, eu não tenho esse tipo de coisa, e eu só aprendi com ele que se a gente correr atrás do que quer, vai ser, né? Então, eu digo, a minha figura, além da minha mãe ser uma super mulher, né? E nunca dizer pra mim que eu não posso fazer o que eu quero, né? Eu tive um pai que em momento algum ele disse, isso não é uma atitude de mulher. Então, graças a Deus, na minha casa foi assim, né? Entendo sim, principalmente porque eu sou do interior, eu sou do Bassano, aqui nós todos, né? Somos do interior de cidades menores, então somos todos. A gente pode contar que não, na casa, por exemplo, alguém pode comentar, na minha casa meu pai era mais rígido, ele nunca me deixou fazer isso ou aquilo. Não, eu não tive esses problemas. O meu pai, inclusive, quando eu comecei a sair, eu nunca vou esquecer, ele me dizia, eu sei a filha que eu criei, eu não preciso ficar me preocupando, se precisar me liga que eu vou te buscar, sabe? E é isso, sabe? Eles sempre me deram, inclusive, motivação para ser e entender quem eu sou e ter a responsabilidade. Então, acho que por isso que veio cedinho a minha responsabilidade. Comecei a trabalhar, antes disso eu já fazia uns biquinhos, né? Mas comecei a trabalhar com 17. Né? Laura, tu acha que por sermos cidades do interior ainda tem um pouco da cultura machista, digamos assim? Sim, provavelmente em alguns setores, em alguns locais ainda a gente vai esbarrar com pessoas ignorantes, digamos. Com certeza. Né? Porque ignorante não é que eu estou dizendo que a pessoa... Mas que às vezes falta aquela compreensão, né? Graças a Deus, eu vivo aqui dentro da Conecta como de uma forma igualitária, assim, eu me sinto tanto quanto o Fabiano é, tanto quanto os meus colegas são, assim, às vezes a minha posição faz com que eu diga, olha, Mona, vamos fazer diferente isso, vamos fazer aquilo, mas eu não me sinto menos por eu ser a mulher da história, sabe, nunca, nem, eu acho, mas eu ouvi a Beatriz comentando que sim, a juventude de hoje vai começar a conviver e não entender o porquê o que a mulher passou, né? Porque a juventude de hoje já pega essa forma machista mais macia, né? No caso. E hoje a gente já é criado com um pouquinho,
né? E cada vez mais, né, de uma forma melhor em relação a homem e mulher, né? Mas, sim, provavelmente ainda tenha em alguns setores, a gente, de uma forma ou outra, percebe, né? Se a líder é mulher, as pessoas podem abrir um pouquinho as asas. Ou ela é a bruxa da situação, que aí ela que dá mais voz. Vem cá, né? A mulher, geralmente, não estou dizendo que são todos, ou precisa ou tal, precisa, a bruxa da situação. Aí já não leva como, o meu chefe, né? Porque ela é a mulher. Então, sim, provavelmente tenha. Acho que né? isso é uma questão mais de cidades interioranas, né? Creio eu que pelo que a gente vê, principalmente em TV e tudo mais, as cidades maiores têm bem menos dessa questão. Sim. Pela parte cultural, né? Acho, Kátia. Eu acho, sim, com certeza. Desculpa. Eu acho que não é nem tanto pela parte cultural, mas também pela forma como é difundida as informações nesses grandes centros. Em cidades menores, muitas vezes a informação chega pelo rádio, entendeu? E se no rádio eles não falam sobre o assunto, não tem como as pessoas ficarem sabendo que existe essa outra possibilidade, essa outra visão de ver as coisas. Agora, nos grandes centros, tu encontra uma web TV, a gente é uma web TV aqui em Nova Prata, com relação à comunicação, a gente está bem suprido. Agora, tu encontra uma televisão, tu encontra um rádio, tu encontra na internet N possibilidades de saber sobre esse assunto. Então, acho que é bem justamente a falta de informação. A ignorância na falta de informação das cidades pequenas, no caso, e não tanto pela cultura em si. Claro, depende bastante do que a gente está falando, do local que a gente está falando. Dentro vou tentar levar para o lado mais corporativo, que é onde eu tenho mais conhecimento, né? Claro. Mas assim, uma vez você via aqui mesmo, em Nova Prata, na nossa região aqui, ano passado, na primeira edição do Mulheres que Inspiram, que agora está para sair a segunda edição para o dia 27, a gente quer contar histórias de mulheres que inspiram, mulheres que fazem acontecer. E o que a gente observou foi que as mulheres não estão empreendendo em muitos setores. Ainda existe uma resistência, não sei dizer agora se é por parte das mulheres mesmas, porque elas talvez não acreditam que são capazes, elas acabam se limitando muito, ou se realmente a sociedade não dá essa abertura, esse espaço. Porque existe esse pensamento machista que as mulheres aceitam. Então, isso que a Laura falou, achei bem legal, assim. Ela teve um exemplo em casa que mostrou que se tu quer, tu vai lá e faz, indiferente da tua condição. E eu acredito muito na meritocracia. Se tu faz, se tu quer realmente alguma coisa, tu vai fazer por acontecer. Senão tu tem bengalas. Tu usa várias bengalas, várias desculpas. Então, eu acredito no poder da mulher, nessa força, pela meritocracia. E não por ela ser mulher, porque ela daí tem que ter esse direito. Se ela não tem a competência, ela não tem que ter o direito. Se o homem não tem a competência, ele não tem o direito de ocupar determinado cargo. Mas se a mulher tem tanta competência quanto o homem, é justo para ambas as partes. Então, eu acredito muito assim, que se você realmente quer, você tem que ir atrás, você tem que correr, você tem que se dedicar. E aí, que eu estava falando das mulheres que inspiram, a gente não encontrou mulheres no cenário mais industrial liderando ou então gerindo, né, empreendendo mesmo nessa área. Pouquíssimas líderes nessa área. Então, a gente ainda tem muito espaço, ainda existe uma preferência ainda esses cargos para homens, sim, infelizmente. Eu fiquei muito feliz, essa semana eu fiquei sabendo de uma empresa que só contrata mulheres, porque é uma empresa que tem atividades muito detalhistas. E aí entende-se que as mulheres são mais detalhistas, né? Eu acredito que tem muito homem detalhista também, às vezes melhor que mulheres. Claro. Dependendo. Mas eles dão preferência justamente por a mulher ter essa sensibilidade maior. Inclusive, Kátia, uma pergunta que eu faço para vocês duas, meninas. Vocês acham que ainda existe cargos que devam ser priorizado mulheres ou homens? Eu desconheço um que deva ser homem ou deva ser mulher. Não, eu digo não que deva, mas que deve ser priorizado. Não conheço, porque
Hoje as mulheres têm tanta capacidade quanto os homens. E mesma coisa o que a Laura falou. Uma vez os homens não podiam ir para a cozinha, não podiam fazer serviços domésticos, não podiam ir para a estética. A gente vê homem fazendo sobrancelha, vê homem fazendo unha. Não, e é bem o que tu disse. E não tem problema. Não tem problema. Naquela época não podia. Não era nem uma questão de escolha. Era de ser imposto pela sociedade que cada qual tinha o seu setor. Certo. Cada qual tinha o seu ramo de trabalho. Hoje, então, na opinião de vocês, todo mundo pode fazer o que quiser. Desde que se desenvolva e tenha competências para isso, com certeza. É isso aí. O que eu acho também, por exemplo, se a pessoa é muito boa no que ela faz, ela pode fazer faxina. Se ela é muito boa no que ela faz, ela vai ser uma grande pessoa, entendeu? E eu não estou falando menosprezando. Eu estou dizendo porque, principalmente hoje, como eu vejo que eu preciso de pessoas junto, eu preciso de pessoas sempre muito boas. E para mim são pessoas que eu valorizo demais, em qualquer atividade que esteja fazendo. Então, se a mulher se identifica ao fazer isso, ela tem que fazer, entendeu? Porque ela é muito boa naquilo e ela gosta de fazer aquilo. Se ela se identifica a ser mãe, ficar em casa, cuidando da sua casa, que é um trabalho, ela tem mais a que fazer. Porque eu vejo muitas vezes essas atividades como relaxantes. No meu caso, porque eu não faço elas sempre pelo fato eu sei que uma mulher que está todo dia em casa é diferente. Seria como que quebrar a rotina. Exato, mas se ela se sente bem dessa forma, eu não vejo problema algum. Não é porque a gente diz, ai, a mulher, o lugar dela não é atrás do fogão. Não. Se ela quiser, é atrás do fogão. O lugar da mulher é onde ela quiser. Exato. Então, tipo, eu não gosto desses... que a gente acaba dizendo, era visto que mulher era só... Claro, hoje é isso e mais. Entendeu? Então, se ela quer estar lá limpando a casa, ao invés do marido, mas eu, quando preciso, aí o Fábio, estende a roupa, eu vou lavar, seca pra mim que eu vou fazer. Exato. Tipo, compartilhar as tarefas também. Porque é uma coisa básica, né? Eu trabalho tanto quanto ele, e era isso. A gente tem que dar a mesma atenção pra nossa pequena, né? Então, os dois fazem o que é necessário. Laura, falando em atenção com a Joana, a gente sabe que cada vez é mais complicado arrumar tempo para conciliar tudo isso. No teu ponto de vista, o que vale mais é a qualidade ou a quantidade do tempo que tu demanda? Sabe que, sim, é uma pergunta que todo mundo já imagina a resposta, né? Mas, sim, é a qualidade. Eu acredito que estar com ela, eu preciso estar por inteira. Porque simplesmente chegar em casa, ligar uma TV para ela ficar assistindo, eu não vou estar com ela por inteiro. Ou muitas vezes trazendo para o trabalho só para estar junto contigo, entregando no celular. Exato, que já aconteceu também. Sim, mas já aconteceu também, é... sim. Eu sou uma mãe que já veio fazer hora bolas, 10 horas da noite, saiu meia-noite com ela daqui, e ela tinha um lugarzinho ali para deitar mas digo, e acompanhar. Não é aquela questão de deixar isso sempre, sabe? Exato, exatamente. É isso que eu quero dizer. Que tem os momentos que todas as mães precisam fazer isso. Uma TV ou um celular com coisas que a criança só assista, o que é infantil mesmo, né? Que eu até assisto com ela, às vezes dou risada, brinco. Eu acredito que seja uma coisa assim. Já que tem a facilidade, não tem o porquê não usar, certo? Não é o tempo inteiro. Exato, não transformar isso no tempo inteiro, sendo Nós assim, né? aproveitamos passear, porque assim, como eu trabalho final de semana, os finais de semana livres, porque aos poucos a gente vai priorizando que atividades fazer e tudo mais, para poder ficar mais com ela. Porque ela merece. Eu não fiz uma criança para não estar com ela. Eu amo estar com ela, eu preciso estar com ela. Então, eu tenho os meus finais de semana, que é sair com a família e passar o final de semana inteiro pensando com o que ela vai se divertir. Vamos fazer, sabe? Porque eu penso nela também. Já esbarrei em situações de, sim, ficar muito triste de ter que trazer ela às 10 horas da noite para fazer o trabalho. O Fábio, aos poucos, tem assumido um pouco mais a questão do Hora Bolas à noite, para quem assiste, né? Assistam Hora Bolas, que é sempre muito engraçado. Terças-feiras, a partir das 22. Isso aí.
ele tem mais assumido para que eu possa ficar mais tranquila com ela em casa, porque é a hora do sono, é a hora que eu já dei um banhinho, jantou, a gente janta junto, porque daí dá tempo pro Fabi jantar e depois vir. Então, é a hora que ela vai começar a se tranquilizar para dormir. Então, eu tenho priorizado ficar em casa para ficar com ela e saber que é o horário do soninho dela. Mas em diversos momentos, quando eu precisei, eu tive que trazer. Eu não tenho vergonha de dizer que a minha filha ela me acompanha muitas vezes porque são formas de poder, ela precisa do cuidado, né? Ela já é grandinha, então se eu peço, eu dou um lápis, caneta, ela senta aqui no lado, começa a desenhar e a gente vai fazendo o que precisa. De repente isso não contribui, no teu ponto de vista, isso muitas vezes até não contribui na educação dela, sabendo que os pais estão trabalhando porque é necessário trabalhar, porque explicar para ela que isso é necessário, do que muitas vezes simplesmente, como acontece com algumas pessoas, de largar os filhos para, sei lá, fazer qualquer outra coisa, e aí no teu caso você está mostrando para ela, não, ó, eu tô te levando junto porque a mãe realmente tem que trabalhar, mas sim, é necessário. Com certeza, sempre a gente fala que a gente tá indo porque nós precisamos, Jojo, tu precisa de roupinha, tu precisa de alimentação, então a gente precisa trabalhar para ter o sustento, certo, Jojo? Então, assim, sabe que depois, se você ganha alguma coisinha, você sabe porque o pai e a mãe conseguiram, porque foram trabalhar. Tem momentos, eles são mais raros, então, que só eu e o Fábio saímos por vontade própria. Porque eu sinto que um casal também precisa. Pois é, essa questão então, de assim, conciliar tudo, né? Eles são bem difíceis de acontecer, mas a gente tem os nossos momentos. O carnaval, o Fabiano, ele prioriza demais. E eu aprendi a gostar com ele. Então, assim, não, carnaval a gente vai sair. Uma noite, 2 a gente vai sair. Claro que a gente... Há dias que não saía, há meses que acabava não saindo sem a Jojo. Então, foi um momento que a gente saiu. No carnaval infantil, a gente foi com ela à tarde para aproveitar. E depois ela ficou com o vovô, a vovó, e a gente foi para o nona e a nona, né? E a gente foi para a noite. Logo mais, quero convidar as pessoas, vai ter o baile do Rotary, dia 4 do 4, provavelmente a Jojo vai ficar com o nono e a nona, e aí a gente vai se divertir, porque são momentos do casal. A gente também precisa. Rosângela, então, quem nos acompanha já viu, né, que Rosângela disse. A relação entre os pais e uma criança é uma, a relação entre o casal é outra. São duas relações completamente diferentes. Verdade. E as duas têm que ser nutridas e supridas, né? Exatamente. Tanto como, Laura, creio que tu tem que ter, muitas vezes, o tempo também para tirar a tua parte empreendedora. Isso é um... Eu digo que como eu tenho... principalmente hoje 2 empresas para levar, eu tenho os meus horários, eu tenho 2 turnos, 3 turnos para LF Studio, por isso que eu trabalho agora hoje fazendo mais foto e vídeo de casamento e 15, eu faço os ensaios que acompanham esses trabalhos fechados, né? Então, eu tive que dar uma selecionada, porque senão eu não ia conseguir fazer tudo. E é muito triste, porque tem muito cliente de sempre que a gente não conseguiu acompanhar por serem, né? A gente sabe que eu atendia crianças, então criança tem que estar toda hora inovando, tem que estar toda hora com material novo, tem que estar com espaço, tem que estar com ambiente climatizado, tem que estar... E aí, por falta de local, espaço, porque agora a gente com a Conecta e tudo mais, então eu tive que fazer algumas coisas. Mas assim, é com muita dor no coração, porque eu faço foto há 15 anos, então eu me acostumei muito com todo esse trabalho. E hoje eu tenho que estar fazendo uma seleção para não chegar para os meus clientes depois e dizer, eu não consegui fazer direito, ou eu não consegui... não sei o que eles esperavam. Então, assim, que seja bem feito. Então, né? Mas daí sim, eu tenho os meus horários para que durante a minha semana, meu final de semana eu trabalho, final de semana eu edito. O que eu achei, o que eu pensei em trazer justamente para hoje foi uma pessoa que conseguisse conciliar vários papéis e conseguisse perceber essa importância que você fala aqui, de não esquecer do teu marido,
de ter os momentos com a tua filha, de pensar no teu momento em fazer seleção de trabalho, em priorizar, em saber o que é importante, não querer abraçar tudo. Às vezes a gente também tem que reconhecer que não é mágico, que vai resolver tudo assim. Então a gente tem que selecionar, tem que priorizar realmente. E diante disso tudo, tu demonstra uma coisa que eu acho que é importante as mulheres reconhecerem e terem, que é a vulnerabilidade, que a gente falou num outro programa sobre isso, né? É reconhecer que, assumo tudo e de repente eu me vejo como uma mulher imbatível, então eu não posso mais sofrer, eu não posso mais chorar, eu não posso mais sentir tristeza. Bem pelo contrário, isso se mostrar vulnerável, chorar, às vezes desabar, né, Laura? Até nós comentávamos ontem também, Kátia, junto com a Rosângela, dessa questão de ser vulnerável, sim, de se permitir ser vulnerável. Porque isso muitas vezes, na maioria das vezes, faz com que a gente cresça também. Sim. Pelo fato de, na vulnerabilidade, muitas vezes encontrar coisas que a gente não encontraria se tentasse ser sempre forte. Então, eu acho que é bem essa questão, né? Lembrar que você é um humano, né? Que você, como qualquer outra pessoa, indiferente de quais papéis você ocupa na vida, você é uma pessoa, um ser humano que, sim, vai errar. E vai não errar só uma vez, vai errar duas. Não é que existe a intenção de errar, mas vai acontecer, vai errar. Quantas vezes? Querendo acertar, querendo fazer, e só erra quem vai lá e tenta fazer. Quem está em movimento erra, quem não erra é porque está na inércia. Muitas vezes até eu tenho certeza que vão ter pessoas que de repente estão nos assistindo e que têm aquele sonho guardado e que não bota esse sonho em prática por medo de não conseguir, por medo de não dar conta de tudo. Inclusive, Laura, depois eu quero que tu dê um conselho para essas pessoas. Eu? Com certeza. Eu sou só para representar, conselho é outra. Mas é um conselho. É Kátia. É um conselho de dizer assim, ó, pessoal, aonde tu encontrou força, aonde tu encontrou ânimo para poder fazer tudo isso, sabe? Para poder, para não deixar os teus sonhos reprimidos e para fazer com que tu apostasse, tu fosse em frente, tu mostrasse que tem sim como fazer, para que mostrasse que tem sim como arrumar tempo quando a gente quer muito alguma coisa. Então, mais essa questão de trazer coisas para, de repente, mulheres e homens também, porque não homens que têm sonhos reprimidos, que têm vontades reprimidas e não colocam em prática pelo medo. Sim. E é isso que a Kátia falava, que a gente só vai saber quando a gente testar. E, Kátia, muitas mulheres, de repente, têm, como a gente vem falando nisso, tem N funções, tem N coisas para fazer e muitas vezes está desorganizada. O que a mulher pode fazer, onde a mulher pode encontrar um pouco mais de organização para tudo isso? Olha, primeiro... Eu quero ouvir. Eu tô para representar. Então, na verdade, primeiro tu precisa entender quais são as tuas ocupações, né? Quais são as tuas obrigações, o que tu realmente tem que fazer. Antes de vir aqui, eu estava realizando uma sessão de coaching e a gente estava falando justamente sobre esse ponto, a questão da organização. Que, às vezes, o que acontece, a gente enche a agenda. A gente enche de atividades, mas, na verdade, a gente se ocupa. A gente preenche o tempo de alguma forma, mas na verdade não produz, muitas vezes. Então você acha que está muito ocupado, você acha que está com a agenda cheia, mas se for organizada, vai ver que vai sobrar tempo. E isso é bem difícil de conseguir fazer sem ter uma ajuda, assim, de um dia para outro. Isso vai demandar um tempo, porque é mudança de comportamento. Muitas vezes entra até na questão da Laura, do que a Laura fez, de abdicar de algumas coisas. E muitas vezes tu não vai conseguir abraçar o mundo inteiro, né? Então, daí você coloca o que é prioritário, entende quais são as tuas prioridades, entende o que realmente você precisa naquele momento. Uso da agenda, uso de um planner, alguma coisa que te ajude a fazer a organização das tuas tarefas. Fazer as anotações do que precisa fazer é muito importante, porque aí você consegue visualizar. Quando a gente não anota as coisas... imagino que deva acontecer com vocês também, fica o tempo inteiro aquela informação
Eu não posso me esquecer disso, eu não posso me esquecer. Inclusive, essa foi uma dica que eu recebi sua e agradeço muito. Tá usando? A minha agenda, eu sou mais da agenda do celular, e então a agenda do celular tá me evitando muito essa questão de ficar martelando as coisas. Então, assim, ó, você gastar energia já para ficar lembrando do que não pode esquecer, de alguma coisa importante, às vezes à noite, né? Você tá lá cheia de coisas, de ocupações, a mulher tá com filho, casa. Amanhã eu não posso esquecer, eu tenho que ir no mercado comprar pão. Ir no mercado comprar pão. Tá, isso aí. Pode ser. Ela não pode esquecer, no outro dia, daí ela vai dormir preocupada, ela vai lembrar, ai, não posso esquecer do pão, não posso esquecer do pão. Só que se ela fizer o simples exercício de pegar e anotar isso que ela não pode esquecer, no outro dia ela vai estar muito mais leve, porque ela não precisou gastar energia lembrando de alguma coisa que ela não poderia esquecer, porque o papel tem a função de lembrar ela. E hoje eu acho que até assim, muitas vezes, eu sou uma pessoa que perde muito papel. Boto no bolso, às vezes vai junto lavar com a calça. E hoje a gente tem tanta tecnologia na mão. Mas se tu anota na agenda, não tem como botar no bolso. Não, tudo bem. Mas é que muitas vezes a tua rotina, de repente, durante o dia, ela sofreu alguma alteração e tu não teve como olhar a agenda. Eu acho que a tecnologia hoje, ela vem para nos, algumas coisas atrapalhar, mas muito para ajudar. Fazendo com que até lembretes do teu celular te mande para ser, tu não precisar nem olhar a agenda. Sim. Mas assim, não dá para dizer um jeito melhor. Cada um tem que encontrar o seu jeito. Pessoas mais práticas não gostam de agenda, não gostam muito de carregar coisas. Tem que ser alguma coisa mais prática. Então, eu sempre sugiro, pegue uma folha no teu dia a dia semanal que tu carrega de um lado para outro facilmente. Outras pessoas mais práticas ainda, talvez, que lidam melhor com a tecnologia, podem fazer uso do celular. Outras pessoas que são mais analistas, são mais sistemáticas, preferem sim fazer o registro na agenda, ter ali todo o controle, tudo organizado. Então, o jeito de você fazer esse controle é você que vai descobrir como é o seu melhor jeito. A gente dá algumas ferramentas, dá um caminho, mas a pessoa tem que sentir. Porque não adianta a gente estipular, todo mundo usa agenda que vai dar certo, vai ser bom para todo mundo. Não vai. Para algumas pessoas vai dar certo, para outras não. Então, tem que achar um jeito certo para cada um. E aí, só para finalizar essa questão, as mulheres vão ter que entender mulheres e homens, pode ser também, né? Vão entender o que é prioritário, selecionar, organizar, fazer essas anotações, já é um bom caminho para ajudar na administração de todas essas atividades. Meninas, a gente está chegando ao final da entrevista, mas antes de chegar ao final, eu gostaria que vocês dessem, como eu falei, desse um conselho para aquela mulher que de repente está com medo. Acho que conselho é uma palavra muito forte, dá uma dica. Dica. Mas dá uma dica. Comigo foi assim, porque conselho é uma coisa que eu não sei nem se existe. Não, mas digo, realmente, tem essa questão. Mas dá dica para de repente aquela mulher que está com vontade de sair da zona de conforto, que está com vontade de repente fazer uma coisa nova que goste, como tu disse. A mulher tem que estar aonde ela gostar, aonde ela se sentir bem, aonde ela quiser estar. Qual é a dica que vocês dão para que essa mulher saia dessa zona de conforto e vá atrás do que realmente importa? Bem, de minha parte, eu acredito que ela tenha que saber o que ela quer da vida dela. Então, daqui um pouco, olhar um pouquinho para dentro e dizer o que eu estou esperando da minha vida. Claro que os dias passam, claro que coisas podem acontecer no meio do caminho, né? Mas no meu caso, eu tenho uma meta. Eu tenho uma meta de vida, eu imagino coisas boas para mim e eu sei que depende do meu trabalho eu conseguir isso. Acho que uma das principais dicas é ter uma meta, né? É ter uma meta. Eu tenho uma meta de vida, eu espero chegar nela. Quando chegar nela, provavelmente eu já vou ter outra meta, né? Porque eu acho que a gente tem que estar aqui para produzir. Sabe aquela história de que o pessoal coloca num carro, foi Deus quem me deu? Deus te deu a capacidade, né? Para quem acredita em Deus, né? Deus te deu a capacidade. Agora, se ficasse em casa esperando, com certeza não ia ter. Tem que fazer frutificar, né? Tem que fazer a coisa funcionar. Então, ao meu ver, e eu acredito em Deus, Ele me deu a capacidade de ir atrás do que eu gosto, do que eu quero, e eu sempre quero coisas bem diferentes, no caso, sempre pela TV e tudo mais, então eu vou atrás, de uma forma ou de outra.
Então, eu sei que eu preciso chegar em tal meta. E é ali que eu pretendo. Então, no meu caso, né? Sim. Kátia? Não, é a mesma coisa. Eu também acredito que se tu tem um propósito, um objetivo, tu te move para ele, né? E se for, então, uma dica, eu daria, faria uma pergunta para que as mulheres, as pessoas, enfim, se perguntassem quem elas são, quem elas realmente são. Que elas buscassem a se conhecer, entendessem quais são as bengalas que elas estão utilizando para não fazer aquilo que elas precisam fazer. Quais as desculpas que elas estão dando para si mesma e para os outros para justificar, talvez, a vida que elas têm hoje, ou por não alcançar o objetivo delas, por não estarem onde elas querem estar. Então, muitas pessoas justificam por não conseguirem aquilo que buscavam como uma forma de acalentar, de ficarem mais... Poxa, a minha parte eu fiz, né? Como se eximissem a sua responsabilidade. E se pudesse, convidaria elas para fazer essa reflexão, para que analisasse assim, e se eu tivesse feito mais, e se eu pudesse fazer mais, então, na época lá talvez não fiz. Mas e agora? O que eu vou fazer para conseguir? O que eu posso ainda fazer? Quem vive de passado... é museu. E quem vive de futuro é ansioso. Então, faça no presente o que você tem vontade de fazer. E outra coisa. A vida não é um mar de rosas pra mim, entendeu? Tipo, ela faz tudo com facilidade. Não faço tudo com facilidade. Eu choro, eu fico bem nervosa em momentos específicos. E eu só, aos poucos, estou aprendendo a me trabalhar, né? A parar um pouquinho, pensar no que realmente vale a pena. Agora, cair em depressão por cada coisinha errada que não dá. Ou desistir, né, Desistir. Desistir por qualquer coisa. Não. Tem que buscar uma força onde não tem. E tem que ir. Aí entra um ponto, talvez pra gente finalizar, o quanto realmente você quer aquilo que diz querer. Então, se realmente você tá querendo aquilo que você diz que quer, você não vai desabar, você pode você pode desanimar um pouquinho, mas você vai resgatar forças para continuar, mas nunca vai desistir. Mas se é uma coisa boa para ti, vale querer, né? Vale querer com mas vontade. Algumas pessoas dizem que querem, mas realmente não estão dispostas a querer isso. Que aí vem a questão do autoconhecimento, de se autoconhecer para saber o que quer. Exatamente. Meninas, muitíssimo obrigado. Temos comentários, pessoal. Então, antes de finalizar, a Neia Rode colocou: Kátia, mulher inspiradora, amiga do coração. Sucesso sempre. Grande abraço de Neia. Beijo, Dineia, minha colega de trabalho. Show de bola, Dineia. Continue nos assistindo todos os dias, das 10 ao meio-dia. Estaremos aqui com o Algo a Mais, todas as semanas, trazendo assuntos diferenciados. Terça-feira que vem estaremos com Kátia novamente, que daí é o dia certo, podemos dizer, né? Exato, e com a Laura nós estamos aqui todos os dias. Laura, quando tu quiser entrar aí na frente das câmeras. Microfone e tudo mais, sim, dá um monte de problema, né? Gente, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Muito obrigada, gente. Pessoal, antes de terminar, a gente não comentou sobre o nosso apoiador hoje. É muito bom comentarmos o novo mundo do cinema bem pertinho de você, para saber sobre as sessões e os filmes em cartaz. Acesse movieart.com.br. Lá você pode inclusive fazer a compra do seu ingresso online, Movie Art Cinemas, aqui em Nova Prata. E lembrando também, pessoal, no sábado, dia 14, o próximo sábado agora, né? Teremos a feirinha de adoção da AMA na Praça da Bandeira, das 13 às 17 horas. Então, para você que quer ter um animalzinho de estimação, ou Mona... Ou você pode perguntar lá pro pessoal da AMA sobre a questão do apadrinhamento. Você já ouviu falar nisso? Então vai lá e pergunta pro pessoal da AMA como é que funciona. Você não tem mais essa desculpa de não ter espaço na minha casa. Você não precisa adotar esse bichinho. Você pode simplesmente ir na AMA e ver qual bichinho que você mais gostou, ou ele te conquistou, porque a gente sabe. Outro dia eu fui lá e eu queria apadrinhar todos os cachorrinhos que tinham. Exato, então... Tem muito cachorrinho. Então pergunta como que funciona. E fica ligado nessa dica, porque é muito interessante e é bem válida para todos os bichinhos que estão lá esperando por um lar. Exatamente. Os bichinhos não têm como sair para trabalhar e conseguir o seu próprio sustento. Então, cabe a nós, seres humanos racionais, sabermos que eles estão aí e a gente precisa ajudar.
Pessoal... Lembrando que hoje à noite não tem Conecta Esporte, porque a gente tem a final da Libertadores. A final não, né? A gente tem o Grenal da Libertadores, que é algo inédito que vai acontecer, então o Conecta Esporte não estará sendo exibido, mas você pode acompanhar pelo Facebook, né? O Grenal da Libertadores. Exatamente. Tá aí, Inter ou Grêmio, quem é que vai? Exatamente. Pessoal, hoje a gente fica por aqui, deixando a vocês um super abraço e a gente se vê novamente amanhã a partir das 10 horas, novamente nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Eu e a Mona aqui trazendo sempre variedades muito interessantes para você. Por hoje a gente fica por aqui. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.